Boa noite. Luís Filipe Vieira ataca Rui Costa e lembra as demissões sucessivas na direção do Benfica. Vieira diz ainda que Rui Costa está a fazer-se de vítima. O que eu disse, já disse, é as verdades. Até hoje nunca desmentiu nada, não é? Agora, fazer-se de vítima não vale a pena estar a fazer de vítima. Ele é que sabe o que é que se fazia no Benfica, o que é que ele fazia e o que é que não fazia. Não sou eu que vou dizer mais isso. Acho que neste momento temos de falar do Benfica, não vamos falar mais nada. Mas é importante aqui, porque ele até questionou se alguma vez foi amigo dele. Foi? Fui sempre amigo dele. Não tem problema nenhum. Quando é que deixou de ser? Poxa, isto é um facto, já disse aqui diversas vezes. Há um determinado momento que ele, na realidade, leu um documento, ou uma carta, ou o que fosse, e, na minha ótica, se fosse eu, não o fazia, não o lia. Fizesse quem o fizesse, que devia fazer, eu dizia, não, eu não sou capaz de ler isto. Mas pronto, ele entendeu que deve ler, ele é que sabe o que é que leu, não vale a pena agora estarmos a dizer. Isso já passou, já foi há 4 anos e tal. Mas não deixa de ser estranho, sabe? O que é estranho aqui, acaba por ser estranho para os benfiquistas, o Rui Costa foi acusado ao longo dos anos que garantia que o vieirismo continuava. Era acusado de vieirismo, não é? E agora tem como adversário o Luís Filipe Vieira. Não está enganado. Isso, o vieirismo, isso é Vieira contra Vieira, quase, o vieirismo, qualquer benfiquista deve ter orgulho no vieirismo. Mas ele era protagonista, pelo menos era acusado disso. Ele agora, não, ele disse ainda ontem, eu ouvi também com atenção, disse que na realidade teve que fazer a limpeza, como eu costumo dizer, dos vieiristas, não? E teve que reestruturar o Conselho de Administração. As pessoas não. Só reestruturou porque as pessoas demitiram-se do Conselho de Administração onde eles estavam. Se ele era assim tão mau, porque as descrições que fez do trabalho de Rui Costa podem até ser consideradas ofensivas em alguns momentos, que não fazia nada, que chegava tarde, etc. Uma série de coisas que o próprio Luís Filipe Vieira disse. E se era assim, porque é que o manteve 12 anos? Ricardo, não vamos falar mais disso. O que está dito, está dito. Mas porquê é que o manteve tanto tempo? Se olhava para ele dessa forma? Até hoje nunca ninguém desmitiu isto. E tem lá as pessoas que trabalham dentro do Benfica, sabem as verdades, não vale a pena andarmos a especular isso. O Benfica neste momento tem que procurar outro rumo, de certeza que deverá procurar, não sei. Mas o que é certo é que nós neste momento não podemos estarmos a perder tempo com situações dessas, que já acabou. Neste momento estamos num caminho novo. Eu acho que não acabou, porque para mim acabou. A índole das pessoas, tudo isso é importante para uma decisão, não é só o projeto, não é? Não. As pessoas devem saber o que é que eu fiz no Benfica, mais a equipa de profissionais que o Benfica tinha e que a direção que o Benfica tinha. Por isso está bem explícito o que é que fizemos. Está lá bem demonstrado. Olha, eu posso durar mais 50 anos. 50 anos não vou durar, mas daqui a 50 anos ainda se vai falar de mim da obra que foi feita. Por isso não é esse o problema. Deixe-me perguntar-lhe agora o seguinte. O senhor vai cumprimentá-lo na quinta-feira, quando estiver no debate? Vou cumprimentá-lo? Sim. Não, ele neste momento é o dono da casa, ele é que deve cumprimentar as visitas que vão lá. Mas aperta-lhe a mão? Ele é, só mandar a mão para a frente tem que o cumprimentá-lo. Acho que é uma questão de educação, mas mais nada que isso. Rui Costa acusa João Noronha Lopes de copiar ideias do programa eleitoral. O presidente do Benfica e candidato às eleições de sábado deu uma entrevista à CMTV. Rui Costa diz que João Noronha Lopes já admitiu no passado ter tirado ideias de outras candidaturas. O presidente do Benfica descarta ainda qualquer responsabilidade na origem das notícias que foram divulgadas sobre Noronha Lopes e que levaram o candidato a mostrar a declaração de rendimentos na CMTV. Pelo contrário, diz que há campanhas sujas de outras candidaturas. Nesse sentido, Rui Costa diz que basta ver quem é que foi despedido há pouco tempo de um partido e hoje é diretor de campanha de uma candidatura. São palavras de Rui Costa. Sobre Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica realça que nunca o ofendeu, defende que os ataques só têm partido do ex-presidente e agora também candidato. Rui Costa revela também que confrontou Pedro Proença sobre o suposto mapeamento clubístico na Federação, que foi anunciado por Frederico Varandas, uma situação que considera estranha. Rui Costa diz que está à espera da resposta do presidente da Federação Portuguesa de Futebol. João Diogo Manteigas critica as candidaturas de Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes e Rui Costa. Em entrevista à CMTV, o candidato define cada uma dessas candidaturas em apenas uma palavra. Diz que Luís Filipe Vieira veio para dividir o Benfica, João Noronha Lopes continua a iludir os benfiquistas e que Rui Costa continua a desiludir. Por outro lado, João Diogo Manteigas realça que a candidatura que lidera serve para unir os benfiquistas. O candidato voltou a adiar a decisão de revelar quem vai ser o diretor desportivo do Benfica se for eleito, mas garante que é um nome com peso. João Diogo Manteigas acusa ainda Luís Filipe Vieira e Martim Maier de estarem juntos. Sobre a polémica Assembleia Geral do Benfica, Manteigas diz que não controla as mentiras dos outros.
Já apresentou não o diretor desportivo do futebol profissional, João Diogo Manteigas, mas apresentou Julen Guerreiro como diretor desportivo da formação. A menos de uma semana das eleições, o candidato a presidente do Benfica apresentou o nome que vai chefiar o departamento da formação, se conseguir vencer as eleições. Julen Guerreiro tem 51 anos, é um ex-jogador e treinador. Como jogador, representou a seleção espanhola em mais de 40 ocasiões. Fez toda a carreira como jogador no Atlético Bilbao. Nos últimos anos, treinou seleções de formação da Espanha. Na época passada, foi treinador do Amorebieta, das divisões inferiores espanholas. O Benfica tem mais de 255 mil sócios que podem votar nas eleições de sábado. A mesa da Assembleia Geral do Benfica lançou hoje um comunicado. Anuncia que o caderno eleitoral está fechado desde dia 25 de setembro e conta com 255.117 sócios com possibilidade de votar. Os sócios têm de ter as cotas referentes ao mês de agosto saldadas ao dia das eleições, neste caso a 25 de outubro. A mesa da Assembleia Geral do Benfica revela que convidou todas as candidaturas a apresentarem um mandatário suplementar para, no dia das eleições, acompanharem a evolução eleitoral do caderno e verificarem o estado de cada sócio com capacidade eleitoral ativa. A mesa da Assembleia Geral desmente ainda que existam vários cadernos eleitorais ou que não sejam consultáveis pelas candidaturas e realça que as eleições vão ser monitorizadas por uma empresa contratada de forma independente que vai assegurar a integridade do processo. José Mourinho diz que não trocaria o Benfica por qualquer outro clube nesta altura. Segundo o treinador, nenhum clube o iria motivar mais ou fazer mais feliz do que o Benfica. Já sobre as eleições, José Mourinho considera injusta a posição da equipa do Benfica, isto porque os resultados desportivos vão influenciar diretamente o desfecho eleitoral. José Mourinho diz mesmo que só pode preparar a equipa para os jogos e, neste caso, para o Newcastle. Um encontro que, na ótica de Mourinho, não é decisivo para a continuidade do Benfica na Liga dos Campeões. Segundo o treinador, não há nenhuma pressão acrescida para o jogo em Inglaterra, além daquela que já é normal quando se está no Benfica. José Mourinho mostrou-se bastante pensativo, concentrado no treino do Benfica, horas antes do importante jogo da Liga dos Campeões frente ao Newcastle. O treinador português orientou mais uma sessão de trabalho no Seixal. Nos primeiros instantes prevaleceu a concentração e a seriedade, com José Mourinho a dar uma palestra aos jogadores. Pouco depois surgiram algumas gargalhadas entre o treinador e os jogadores. Alexander Bá, que está a recuperar da grave lesão que sofreu no joelho, já surgiu no relvado e fez treino à parte. Manu Silva já integrou o treino juntamente com o restante plantel. O Benfica deverá manter para o jogo de amanhã frente ao Newcastle o 11 com o qual jogou frente ao Futebol Clube de Porto e ao Chelsea. A informação foi avançada pelo diretor executivo da Correio da Manhã Rádio, Pedro Sousa, no Now. Assim sendo, José Mourinho deverá apostar em Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi e Dal, Augenas, Barrenetxea, Rios, Luka Bacchio, Pavlidis e Sudakov. Deverá ser este o 11 do Benfica para defrontar o Newcastle em Inglaterra. A partida está marcada para as 8 horas da noite de amanhã e vai ter acompanhamento ao segundo num simultâneo da CMTV com a Correio da Manhã Rádio. José Mourinho quer um Benfica à imagem de Pavlidis. O avançado grego vive um grande momento de forma, marcou 2 golos frente aos Chaves para a Taça de Portugal. Segundo apurou o Correio da Manhã, o treinador quer que a equipa siga o exemplo de Pavlidis, que tenha a mesma entrega, intensidade e eficácia que o ponta de lança tem demonstrado. A equipa de José Mourinho vai ter um jogo de grande importância amanhã. Visita o Newcastle na Liga dos Campeões. O Benfica, recordo, perdeu os 2 primeiros jogos da Champions frente ao Karabakh em casa e ao Chelsea fora. Procura assim somar os primeiros 3 pontos na competição. No Sporting, destaque para o futuro de Rui Borges. O jogo com o Marselha é decisivo para o futuro de Rui Borges. Segundo apurou o Correio da Manhã, a pressão sobre o treinador do Sporting está a aumentar depois da derrota com o Nápoles, do empate com o Sporting Braga e da má exibição frente ao Passos de Ferreira. Ou seja, Rui Borges está obrigado a vencer o Marselha na quarta-feira para acalmar a pressão em torno da equipa e dos resultados. Esta pressão disparou, sobretudo depois dos elogios que fez à equipa e que causaram revolta nos adeptos. Assim, a onda de contestação ao treinador continua a aumentar e poderá ser travada com uma vitória sobre o Marselha.
Ioannidis está cada vez mais adaptado ao Sporting. Prova disso é o facto de o avançado grego já ter encontrado a forma de lidar com as saudades da namorada, que continua a viver na Grécia. Durante uma entrevista a um programa televisivo grego, a namorada de Ioannidis, que é apresentadora de televisão, revelou que, apesar de um relacionamento à distância ser difícil, o casal faz videochamadas frequentemente. Diz que o objetivo é ter a base na Grécia, mas também estar perto do namorado, Ioannidis, e nesse sentido as videochamadas são uma ajuda preciosa para matar saudades. O Sporting deu os parabéns a St. Just. O central foi despromovido para a equipa B e teve alguns episódios de conflito com o clube, mas ainda assim recebeu os parabéns na página oficial do Sporting. St. Just fez ontem 29 anos. O defesa está na equipa B do Sporting depois de não ter aceitado sair para outro clube no mercado de verão, sendo que Rui Borges não conta com ele. Vários colegas da equipa principal já deram os parabéns ao antigo colega nas redes sociais. Debast Kenda, Diomandé e Jenny Katamo foram alguns dos jogadores que partilharam fotografias com St. Just. Ruben Amorim está a ser acusado de traição por um ex-presidente do Sporting. Em entrevista ao jornal Record, Filipe Soares Franco considera que o ex-treinador traiu o clube moralmente quando saiu para o Manchester United. Diz mesmo que a decisão de Ruben Amorim lhe provocou uma enorme desilusão. Ainda sobre a saída do treinador, Soares Franco diz que o cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. Já sobre a saída de Gyökeres, o antigo dirigente garante que foi vendido por um bom preço, considera que foi vendido por um bom preço e no momento certo. Soares Franco comenta ainda a arbitragem e diz que, em retrospectiva, é facílimo provar que o Futebol Clube do Porto e o Benfica tiveram influência na arbitragem. O adepto do Sporting que perdeu o olho na festa do título quebra o silêncio, aponta o dedo à atuação policial naquela noite. Em entrevista ao Jornal Record, Bernardo Topa recorda o momento em que foi atingido por uma bala de borracha disparada por um agente da Polícia de Segurança Pública. Este adepto garante que a PSP está a encobrir e a mentir no caso, que foi a ação policial a criar o caos junto dos adeptos do Sporting naquele momento e naquela zona do Saldanha, em Lisboa. Bernardo Topa defende que lhe destruíram a vida, que vai lutar na justiça até ao fim e deixa acusações fortes. Diz que não sabe como é que o agente consegue meter a cabeça na almofada e dormir. Uma entrevista ao Jornal Record. No Futebol Clube do Porto, Francesco Farioli procura fazer história e ser o primeiro treinador do Futebol Clube do Porto a vencer a Inglaterra. É que em 23 jogos em Inglaterra, os portistas apenas conseguiram 3 empates. Ou seja, além do excelente arranque de época, na qual ainda não perdeu nos 11 jogos, o treinador italiano tem em mãos a oportunidade de deixar o nome na história do Futebol Clube do Porto e acabar com este registro negativo ao conseguir a primeira vitória frente a equipas inglesas. Nesse sentido, o Futebol Clube do Porto quer aproveitar a crise do Nottingham Forest, que ficou sem treinador este fim de semana, para vencer e dar um passo importante até ao apuramento para a próxima fase da Liga Europa. Francesco Farioli assistiu à vitória do Porto B frente ao Marítimo por 1-0. O treinador italiano já mostrou estar sempre atento não só à formação secundária dos portistas, mas também aos escalões de formação e ontem não falhou o jogo do Porto B frente ao Marítimo, até porque João Costa, Martim Fernandes, Alarcón e Caramó foram utilizados nesse jogo e Farioli aproveitou para tirar algumas notas. Caramó fez mesmo a estreia com a camisola do Futebol Clube do Porto ao ser titular, além do treinador também Cláudio Ramos, Alberto Costa, Francisco Moura, Gabri Veiga e Borja Sainz marcaram presença no Olival depois do treino que fizeram de manhã. Samu está a despertar o interesse do Chelsea. Segundo um site especializado em transferências, o avançado consta da lista de potenciais reforços para o clube londrino. A equipa inglesa pondera apresentar uma proposta a rondar os 87 milhões de euros.
Recordo que Samu chegou ao Futebol Clube do Porto em 2024. O clube detém a totalidade do passe do jogador espanhol numa operação que custou 32 milhões de euros. É a contratação mais cara da equipa liderada por André Vilas-Boas, do clube liderado por André Vilas-Boas. O ponta de lança foi destaque no jogo da Taça de Portugal frente ao Floricense. Marcou 3 golos. Esta época já leva 8 golos em 9 jogos. Samu já é o melhor marcador espanhol do Futebol Clube do Porto, com os 3 golos marcados na Taça de Portugal frente ao Floricense. O avançado chegou aos 35 golos com a camisola do Futebol Clube do Porto. Supera assim o compatriota Tony Martínez, que detinha este estatuto. Ainda mais impressionante é o facto de Samu ter atingido esta marca em apenas 54 jogos, ou seja, menos de metade dos jogos que Tony Martínez precisou para marcar 32 golos. Samu está num momento de forma muito positivo e tem feito um trabalho de casa a que está a dar frutos. A revelação foi feita por Francesco Farioli, que confessou que o primeiro golo que Samu marcou ao Floricense, no qual rodou sobre o adversário e rematou, foi algo trabalhado durante a semana. Luuk de Jong diz que ainda não pode dizer com exatidão quando é que vai voltar aos relevados. O avançado do Futebol Clube do Porto foi homenageado pelo PSV Eindhoven no passado sábado e falou sobre a lesão que o afastou das competições desde 8 de setembro, uma entorse no joelho esquerdo, que afetou também os ligamentos. Um mês e meio depois, de Jong continua no ginásio. Agora revela que não pode dizer, explica que não pode dizer exatamente quando é que poderá voltar a jogar. Revela que rompeu um músculo e que está há 6 semanas a recuperar, que é um processo que demora pelo menos 2 meses e que toda a lesão leva tempo. Explica também que neste momento está a fazer bicicleta e a recuperar a mobilidade do joelho. Recordo que antes de vestir a camisola do Futebol Clube do Porto, Luuk de Jong esteve ao serviço do PSV. No sábado, os adeptos que estavam no estádio do PSV prestaram-lhe uma enorme ovação. No futebol inglês, Ruben Amorim ficou muito satisfeito com a vitória frente ao Liverpool por 2-1. Conquistou 3 pontos, diz mesmo que foi a melhor vitória da carreira no Manchester United, a melhor vitória que conseguiu até agora no Manchester United. Ruben Amorim conseguiu assim a 2ª vitória consecutiva pela primeira vez na Premier League, ainda por cima em casa do campeão inglês, o Liverpool. Em declarações à DAZN, o treinador diz que é muito importante ganhar 2 jogos seguidos, quase passado um ano, que é algo significativo ganhar naquele estádio, no estádio do Liverpool, e que isso significa muito para os adeptos do United. Ruben Amorim acrescenta também que tinha sido a maior vitória desde que chegou ao Manchester United, mas que, embora no dia do jogo signifique muito, tem a noção de que tudo muda de um dia para o outro. Garante ainda que agora é tempo de o Manchester United, realça ainda que é tempo de o Manchester United se concentrar no Brighton, que defronta já no próximo sábado. Voltamos a Luís Filipe Vieira, que atacou esta noite Rui Costa, acusa Rui Costa de se fazer de vítima. Em entrevista à CMTV, o candidato à presidência do Benfica volta a fazer duras críticas a Rui Costa. É uma entrevista que vai estar em destaque neste PRiste a seguir ao intervalo. Até já. É mais um ataque de Luís Filipe Vieira a Rui Costa. O ex-presidente do Benfica diz que parece o diabo e que Rui Costa está a ficar com o papel de anjo. Não tentei nada. Não chamei nome, não chamei nada. Disse-me o quê? Mas fez considerações que podem ofender, não é? Podem ofender? Pode. Não, ouça, é a vida real nossa. Eu é que habitei com ele, não foi nem mais ninguém, eu é que sei o que é que vivi. Mas mais ninguém a mim me pode dizer o contrário. Se alguém, eu fiz tudo sempre para o ajudar, sempre. Nunca o prejudiquei. Voltamos ao início. Achou que Rui Costa devia Não vamos ao início, vamos continuar no Benfica. Porque isto ainda está vamos ao Benfica. Não. Achou que ele devia ter feito mais. Dá-me a ideia que vocês querem levar o Rui Costa ao colo. Parece que querem tornar vítima. Não, eu já vi tanta gente. Ouça, eu vejo uma coisa curiosa nestas intervenções. Curiosamente, eu pareço sou o diabo e o anjo está do outro lado. Curiosamente é isso, é o que eu estou a ver. E fui ao caso, nós se formos olhar para o que ele vai expressando, não ouvimos nada. Não vimos nada novo.
Não há nada de novo. Muito bem, uma conversa morna, uma adubo, pequeníssima e tal. Epá, e não ouvimos nada novo dele. Não vi o projeto, qual é o projeto? Não há projeto nenhum, por isso vamos falar do Benfica, você estava a caminhar bem. Estas palavras de Luís Filipe Vieira sobre Rui Costa dão um mote no Pé em Riste de hoje, com o António Salvador, o Tiago Silva e o Paulo Andrade. Uma boa noite aos três. António, Luís Filipe Vieira está a ficar injustamente com o papel de mau da fita neste conflito público com Rui Costa, como disse hoje aqui na CMTV? Eu creio que... Eu não sei quem é o demónio e quem é o anjo e acho que é muito pouco relevante. Lamento é que esta campanha eleitoral, pelos vistos é o ato eleitoral da sociedade portuguesa mais relevante, não é? Por aquilo que tem ocupado em termos dos média e pela atenção que merece, e portanto é por mérito próprio, com certeza, do Benfica, mas os candidatos não têm tido muito mérito na utilização desse tempo, porque têm feito agora, passam o tempo a fazer acusações e eu gostaria que isso não acontecesse. Como adepto benfiquista, lamento que isto esteja a acontecer. Não vou, obviamente, tentar perceber quem é que é o demónio e quem é que é o anjo. Acho que é irrelevante. O que importa é que no próximo sábado há eleições e espero que tudo corra com o melhor dos fair plays e que depois do ato eleitoral contribua para a união e todos os outros correspondam a isso mesmo. Entre Luís Filipe Vieira e Rui Costa, Tiago, neste momento, quem é que achas que está mais bem visto numa guerra que se tornou pública? Embora Rui Costa ontem tenha dito aqui que da parte dele não há guerra nenhuma e não há ataque nenhum, não é? Boa noite, Mariana, boa noite a todos. Eu penso que Luís Filipe Vieira está ressentido com Rui Costa e acho que é exatamente isso que motiva a sua candidatura. Eu estou convencido que no dia da tomada de posse de Rui Costa, se ele tem revelado solidariedade e tem tido uma palavra para com Luís Filipe Vieira, eu estou convencido que a sua candidatura não teria ocorrido. Não é mais do que um ajuste de contas esta Acho que há um ressentimento, acho que é sobretudo motivado por ressentimento. E acho que Luís Filipe Vieira nesse campo tem razão. Porque não houve ali uma palavra para a presunção de inocência, independentemente de todos termos a nossa convicção, não houve uma palavra de solidariedade e acho que se impunha porque Rui Costa acompanhou Vieira ao longo dos anos. Não deixa até de ser um pouco caricato que Rui Costa fale do passado do Benfica de uma forma pejorativa, dizendo que encontrou o Benfica na lama. Quer dizer, mas ele era esse Benfica. O Rui Costa, as pessoas não se podem esquecer que faz parte do Conselho de Administração do Benfica desde 2008. Quer dizer, não era há 2 dias. Portanto, para o bem e para o mal, ele estava associado a Luís Filipe Vieira. Portanto, quando ele critica o passado... Eu creio que em 2008 entrou para diretor desportivo e depois mas já fazia parte, já era vogal do Conselho de Administração. Ele está, no fundo, a criticar-se a ele próprio, porque ele não pode dissociar-se disso. E nesse campo acho que o Luís Filipe Vieira tem uma certa dose de razão. Eu julgo mesmo que o Rui Costa tem aqui um problema nestas eleições, que é o Rui Costa está muito associado ao passado e não consegue propriamente apresentar uma visão de futuro. E ele ontem até estava a assistir à tua entrevista e ele critica e ataca o seu principal opositor, Noronha Lopes, com o facto de ele ter copiado ideias do seu programa. Já lá vamos a essa entrevista de Rui Costa, porque agora estávamos a falar sobre o que disse Luís Filipe Vieira, sobre Rui Costa e sobre esta ideia, porque tem-se falado muito deste conflito, porque há quem defende inclusivamente que está a haver o tal acerto de contas na praça pública em plena campanha eleitoral e há esta imagem de Luís Filipe Vieira que acha que está a sair prejudicado publicamente de tudo isto. Sim, porque ele centra quase toda a sua atuação na crítica a Rui Costa e algumas dessas críticas são até muito contundentes, dizendo que ele, basicamente toda a gente sabia que ele não fazia nada e as pessoas têm essa convicção que Rui Costa era usado um pouco quase como bandeira de Luís Filipe Vieira, quase. Não é no sentido ofensivo, mas quase como um cão de loiça que estava ali para, de certa forma, ajudar que Luís Filipe Vieira fosse visto de uma forma simpática por parte de um conjunto de associados que tinham estima e apreço
por Rui Costa e por aquilo que ele representava como jogador de futebol. E não propriamente, Luís Filipe Vieira nunca viu ali alguém que pudesse aportar ou trazer algo que acrescentasse à estrutura diretiva do Benfica. E isso, quer dizer, também funciona em desfavor de Luís Filipe Vieira, porque quando Rui Costa disse, e com razão, bem, se eu não fazia nada, por que razão é que ele manteve lá 13 anos? É uma crítica legítima, mas nós pensamos, e se calhar sabemos, que Luís Filipe Vieira manteve porque lhe era interessante, do seu ponto de vista eleitoral, mais do que propriamente do seu ponto de vista desportivo e diretivo, porque Rui Costa, segundo as palavras de Vieira, não acrescentava praticamente nada à direção do Benfica. Portanto, acho que há aqui um conjunto de ataques de ambos os lados, mais sobretudo de Luís Filipe Vieira, que são motivados por esse tal ressentimento de não ter tido uma palavra de apreço, de solidariedade por parte do Rui Costa. Eu acho que quando as candidaturas são motivadas por esse tipo de sentimento, nunca trazem nada de positivo para o futuro do clube. Está a fazer-se de vítima Rui Costa, Paulo, como diz Luís Filipe Vieira? Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, aqui o António Salvador entrou logo de pé em risco, quer dizer, a dizer que este era o ato eleitoral mais relevante da sociedade portuguesa, um ato em que vão votar se calhar 80 mil pessoas, quando há dias tivemos as autarcas com milhões. Mas enfim, isto é um bocado à Benfica, é mesmo a pé em risco. Mas não deixa de ter razão, porque a atenção que os média dão a estas eleições... Não, mas as autárquicas parece que estamos a eleger o Presidente da República. De acordo. Mas realmente é uma afirmação à Benfica. Acho que foi uma boa imagem. É uma afirmação à Benfica, 80 mil pessoas a votar ao pé de milhões. Mas enfim, vamos lá ver. Em relação a isto, eu começaria por dizer que nós temos que perceber que quando estamos em lugares de grande responsabilidade, em grandes organizações, como é o caso do Benfica, temos que ter um enorme sentido de responsabilidade. E quando sentimos que as coisas não estão a correr como nós entendemos que devem correr, só temos uma solução, é bater com a porta. Ou elas mudam ou batemos com a porta. Portanto, eu ia dizer exatamente isto que o Tiago acaba de dizer. Ele parece que me esteve a ler os meus pensamentos. O ressentimento que o Luís Filipe Vieira tem face a Rui Costa acho que é perfeitamente legítimo e natural. Quer dizer, ele teve 12 ou 13 anos com o Luís Filipe Vieira, manteve-se sempre na direção. O Benfica tem todos aqueles processos e é verdade que não se falava noutra coisa. Quer dizer, o Rui Costa estava lá. Quer dizer, como é que o Rui Costa, na altura em que Luís Filipe Vieira sai, é natural que não só fale nele. Eu poucas vezes vi um sucessor não falando em quem o antecedeu, seja para elogiar, seja para o que for, mas tem que dizer qualquer coisa e, nesse caso, tentar... A justificação que dá Rui Costa em relação a esse momento tem que ver com o facto de, na altura, estar em risco o empréstimo obrigacionista, algo que o Luís Isto é uma brincadeira para leigo. Isso é para leigo. Para leigo, para totós, para quem não anda no mundo das finanças, é natural. Ele tinha lá Domingos Soares de Oliveira, não passa pela cabeça de ninguém que um gestor como Domingos Soares de Oliveira não tivesse esse empréstimo tratado ou a palavra. Estamos a brincar. Mas foi Luís Filipe Vieira que disse que renunciou ao cargo por causa dessa situação. Sim, mas também. Por causa das ações, dos problemas que tinha nos tribunais. Mas é evidente que Domingos Soares de Oliveira, quem era, ainda por cima, Domingos Soares de Oliveira, por amor de Deus, eu tinha isso mais do que tratado, mais do que apalavrado com os bancos, mais do que combinado. É impossível, não é de um dia para o outro. Não faria diferença haver aquela palavra de apreço do Rui Costa naquele discurso? Eu acho que é essencial, e não só. E dizer aquilo que ele veio mais tarde a dizer, que está convencido que o Benfica não vai ter problemas. É nessa altura que ele tem que dizer. Tem que se solidarizar com o Presidente, porque ele era Vice-Presidente. Ele não era um diretor do futebol, não, era Vice-Presidente do Benfica. Quer dizer, eu acho isto inacreditável. Se ele não estava de acordo com aquilo, que se demitisse. Quer dizer, tinha sempre essa opção. Não o fez, manteve-se lá. Tem que se solidarizar com o Presidente e tem que, nesse momento, assumir que o Benfica não vai ter problemas nenhum de certeza nos tribunais e a posição que depois vai mais tarde a ter e que ainda recentemente tem continuado a afirmar. Outra então coisa... está a fazer-se de vítima, como diz Luís Filipe Vieira? Não é uma questão de se fazer de vítima. Eu acho é que, no início, houve realmente um problema entre os dois, em que eu acho que o Luís Filipe Vieira tem razão, em que Rui Águas esteve mal. Rui Águas, desculpa lá. Rui Costa esteve mal. Porquê? Porque o que está aqui em causa, essencialmente, da parte dele, eu percebi, é que ele se quer demarcar da gestão anterior. E eu também compreendo isso. Mas ele tem muito tempo para se demarcar dessa gestão. Estás a ver? Quer dizer, eu acho que ele tem mais do que tempo. Tem um mandato pela frente, tem mais do que tempo
para dizer que quer uma gestão diferente, uma gestão à sua maneira, tudo bem. Agora, naquele caso, ele não pode hesitar um minuto. Ele tem que não só sublinhar os títulos que o Luís Filipe Vieira ganhou, a forma como deixou o Benfica financeiramente, porque, quer dizer, fala da parte financeira, quer dizer, que a parte financeira foi das coisas boas que o Luís Filipe Vieira deixou. Herdou um plantel, ele fala sempre num tom negativo no plantel que eu herdei, mas o plantel era dele. E ele era o responsável. Ele era vice-presidente. O vice-presidente era o responsável para o futebol. Eu acho que essa é a parte que ele falha. Como é que ele pode estar a criticar o plantel que herdou, que se foi um plantel que ele o construiu? Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Pelo menos fez parte da administração que construiu aquele plantel. É a parte que eu acho que esse início. A partir daí eles desentenderam-se logo. E isso aí já não teve solução. E agora estão claramente de costas voltadas. António, entrando aqui no lado mais estratégico em relação às eleições e ao discurso de cada um dos dois, porque podem aqui dividir eleitorado, Rui Costa e Luís Filipe Vieira. A estratégia de Rui Costa, neste momento, parece ser de não atacar Luís Filipe Vieira. E Luís Filipe Vieira faz precisamente o contrário. Qual é que te parece que é a estratégia, a melhor estratégia desse ponto de vista? Porque, por exemplo, se Rui Costa vai a uma segunda volta com João Noronha Lopes, se calhar o eleitorado de Luís Filipe Vieira pode ser necessário para Rui Costa. Qual é que é a tua leitura desta Não sei estratégia? se há estratégia nessas posições. Eu acho que tem muito a ver com o perfil e com a forma de estar e de ser de ambas as pessoas. E também... São apenas reações genuínas de um e de outro. O facto de Rui Costa não atacar Luís Filipe Vieira e Luís Filipe Vieira manter aqui algum ressentimento. Eu creio que o Luís Filipe Vieira estará ressentido, concordo completamente com os meus colegas de painel, mas acho que Rui Costa provavelmente durante muito tempo, e quiçá não devia ter estado onde esteve, durante o tempo que esteve e nas condições em que esteve. Lembram que o Luís Filipe Vieira, no início, quando foi buscar Rui Costa, disse que este vai ser o futuro presidente do Benfica. Depois teve uma fase em que o ostracizou por completo e, por fim, esta é a imagem que eu tenho. E, por fim, foi buscá-lo de novo quando já estava com alguns problemas. Aliás... Em 2020. Em 2020, quando apresenta a candidatura. candidatura. Creio que Noronha Lopes tem... o score que tem nessa altura. Hoje as coisas são muito diferentes e Noronha Lopes terá uma candidatura muito melhor preparada, mas teve muito a ver com o desejo dos benfiquistas de correr com Luís Filipe Vieira, fartos das questões e dos danos reputacionais e por aí adiante. E, portanto, houve muita gente que votou. Enfim, é um fenómeno que acontece com frequência. Em regra, só deveria acontecer nas segundas voltas. Mas segundas voltas há muito poucas. Vai muito provavelmente haver agora e também haverá, com certeza, nas próximas eleições para a Presidência da República. Na primeira volta manifesta-se a preferência, na segunda manifesta-se a rejeição. E, portanto, eu acho que, de alguma forma, Rui Costa, numa fase logo subsequente, foi... de alguma forma... Queres dizer com isso que se Rui Costa não for eleito à primeira volta, perde a segunda? Não estou a dizer nada disso. Estou a dizer que eu não acredito que seja propriamente por uma questão de estratégia, mas se for é inteligente. Porque eu acredito que muitos dos que vão ser agora apoiantes de Luís Filipe Vieira, a questão é quantos é que serão. Até agora, aparentemente, não são tantos assim. Enfim... pelas indicações que temos, embora as indicações tenham a fragilidade que eu já referi várias vezes, mas de facto, provavelmente são pessoas que se recordam dos êxitos que o Benfica teve nos tempos de Luís Filipe Vieira. É a única coisa de positivo que o Luís Filipe Vieira pode apresentar hoje, e não é pouco, e provavelmente terão maior tendência a apostar em Rui Costa do que num candidato alternativo. Mas não creio que seja propriamente por isso. Creio que o Rui Costa viveu, durante esses 12, 13 anos, momentos difíceis, em que, como disse, foi apresentado como o futuro presidente, foi depois completamente ostracizado e, por fim, quando era necessário de novo, foi a primeira vez em que ele foi primeiro vice-presidente,
E foi por ser primeiro vice-presidente que ficou como presidente do Benfica. Aí ele tem uma certa razão, que, enfim, é algo absolutamente inesperado, ninguém estava à espera que o fosse, o que não justifica o fracasso do mandato de 4 anos. Aliás, também devo dizer que, na minha opinião, a equipa que o Rui Costa apresenta para este futuro mandato, se o conseguir, é muito superior do meu ponto de vista àquela que tinha. É uma excelente equipa, basta ver. Mas Luís Filipe Vieira diz que Rui Costa só tem menos pessoas ligadas ao passado de Luís Filipe Vieira no Benfica porque essas pessoas quiseram sair pelo próprio pé. Disse-o hoje na entrevista à CMTV. Eventualmente, não faço a mínima ideia, mas vi, por exemplo, a entrevista do Nuno Catarino hoje no Record e é uma entrevista que me satisfez, como adepto do Benfica, isto me satisfez plenamente. Portanto, teve sucesso Rui Costa nesse processo de clara renovação da equipa que está à volta dele. Por outro lado, olho para a lista do Luís Filipe Vieira e só vejo o Luís Filipe Vieira. Tenho dificuldade, enfim, pode ser ignorância, desconhecimento da minha parte, mas se for comparar listas, não tem comparação do meu ponto de vista. De maneira que, de alguma forma, penso que é isto que condiciona o Rui Costa. O Rui Costa provavelmente devia ter batido com a porta há muitos anos atrás, não o fez. Porquê? Não sei, não teve coragem de o fazer, estava acomodado, o que quer que seja, e hoje não se sente à vontade. Isto é o que eu penso genuinamente. E hoje não se sente à vontade para estar no mesmo tom em que o Luís Filipe Vieira tem estado. O Luís Filipe Vieira é sempre muito... O Luís Filipe Vieira chegou a dizer aqui que do estádio até as casas de banho eram dele, não é? Quer dizer, é extremamente afirmativo e agressivo e não é o estilo do Rui Costa mesmo em termos de postura pessoal, digamos. Portanto, penso que tem muito mais a ver com questões de personalidade do que outra coisa qualquer. E achas que Luís Filipe Vieira, Tiago, ganha votos com aquilo que tem dito em relação ao Rui Costa ou é indiferente porque quem está ao lado de Vieira teria sempre também esta percepção em relação ao Rui Costa? O que é que parece? Sim, eu acho que o votante de Luís Filipe Vieira tem o seu sentido de voto determinado por aquilo que foi o passado do Benfica e o seu passado à frente da presidência do Benfica. Ele pretende, com certeza, com isto, é expor as fragilidades da liderança de Rui Costa enquanto presidente do Benfica e levar algum sócio que possa estar mais indeciso a pender para o seu lado. Mas é um facto que todos temos também noção que Rui Costa, não obstante se calhar ser uma pessoa encantadora no trato pessoal e no âmbito privado, parece não ter perfil para ser presidente de uma instituição como o Benfica. E isto decorre de muito daquilo que tem sido a sua presidência, até a simples circunstância de ter mantido como chefe de gabinete aquele que era chefe de gabinete de Luís Filipe Vieira. Isto é algo, do meu ponto de vista, incompreensível. Qualquer gestor de topo isto não acontece. E não só manteve, como pelos vistos era alguém que tem um certo ascendente no âmbito daquilo que são as decisões do próprio Benfica, da SAD do Benfica, o que também não é compreensível, dependendo ao cargo que ele desempenha. O trato com que outros funcionários e inferiores hierárquicos do Rui Costa têm para com ele também não é algo aceitável a este nível de uma estrutura como um clube de futebol, como o Benfica ou como o Futebol Clube do Porto. Portanto, e eu acho que ele não tem perfil, pode ser uma pessoa excelente, ter uma conversa muito agradável se estiver aqui à nossa mesa a discutir futebol, mas para um presidente de um clube de futebol, julgo eu, quer-se algo mais. E o Rui Costa nunca foi capaz de demonstrar, e mesmo o seu passado, aquilo que o António estava aqui a dizer, e com autoridade, que é, ele foi se calhar ostracizado por Luís Filipe Vieira durante um determinado período de tempo. Mas não abona nada em favor dele que ele se tenha mantido na estrutura do futebol do Benfica. Porque, de facto, se são tomadas decisões com as quais tu não te revês, e parece que Rui Costa não se revia pela forma como critica esse passado, o Rui Costa tinha a fazer era sair. E não o fez. Porquê é que não o fez? Isso não abona muito a favor do seu perfil de líder. Alguém que não está de acordo sai. Independentemente de ter um bom salário ou de não ter um bom salário, sai. Porque não se revê, não está lá. E Rui Costa nunca foi capaz de fazer isso. Parece que
parece que foi sempre muito calculista no sentido de pensar que seria mais fácil ascender à presidência estando dentro do que estando propriamente fora. E esse tipo de calculismos, esse tipo de decisões, do meu ponto de vista, não abona muito a favor dele. E é como disse, ele até pode ser uma pessoa encantadora, excelente, e até a sua postura no âmbito das eleições do Benfica nunca é muito cáustico nem agressivo para os candidatos. Era impossível ele prever que ia acontecer o que aconteceu. E ter aceito ficar na perspectiva de vir a ser o presidente por falência, por Mas eu não estou a falar demissão do presidente. De acordo. Ele pensava, sucessão natural. que era a tal história do ser o futuro presidente. Isso. Ele pensava na sucessão natural, não estava à espera, não estava à espera que ela acontecesse. Não é? Exatamente. Pronto, isso de acordo com isso. Mas lá está. Não vai muito de acordo com aquilo que deve ser um líder, que é a partir do momento em que cai o seu antecessor, que ele era o braço direito, não ter uma palavra de solidariedade no dia em que ele toma posse. Também concordo. E isso não abona a favor da sua personalidade, porque é uma questão de caráter, não é? E, portanto, acho que lhe fica muito mal e acho que as pessoas também, de certeza absoluta, que muitos votantes de Luís Filipe Vieira pensam de igual forma. Vamos mostrar também declarações de Rui Costa, que diz que o programa eleitoral de João Noronha Lopes tem várias medidas que são copiadas de outros programas eleitorais. Não deixa de ser engraçado porque eu estou farto de ouvir que João Noronha Lopes copiou muita coisa de outros programas. E, portanto, provavelmente não, que eu já vi que há lá muitas coisas que são copiadas do nosso programa. Há números que estão ali que são copiados do nosso programa. Portanto, estranho. Aquilo que nós fizemos neste programa foi continuar o programa de há 4 anos atrás, porque eu nunca apresentei, há 4 anos atrás apresentei um programa mais vasto para a vida do clube, e aquilo que nós fizemos neste programa é essencialmente os pontos-chave daquilo que nós temos pela frente. Não adianta estar a fazer programas com 300 páginas. Eu até posso fazer um programa com 500 páginas. Mas aquilo que importa aos benfiquistas, aquilo que importa a quem está à frente do clube, é criar pilares bem vincados para aquilo que é necessário fazer no imediato e olhar para o futuro. E apontar no futuro do Benfica. Que é isso que está no meu programa e que os benfiquistas sabem que é isso que está no meu programa. Não vou estar a fazer um programa de 300 páginas para as pessoas se iludirem com 300 páginas, porque isso não serve a nada. Isso não existe. E isso mostra uma vez mais que temos aqui uma incompatibilidade enquanto aquilo que se sonha e aquilo que é a realidade de um clube de futebol. Portanto, estes programas extensos são uma ilusão que está a ser prometida aos sócios do Benfica. É uma ilusão completa. O que é que me adianta a mim estar a dizer aos sócios do Benfica determinadas coisas que são banalíssimas em termos daquilo que é o dia-a-dia do Benfica. O programa eleitoral visa focar os pilares essenciais daquilo que é o futuro, daquilo que nós procuramos para o futuro. E é isso que eu tenho no meu programa eleitoral, no seguimento daquilo que foi o programa eleitoral de há 4 anos atrás. E pode dizer em concreto que ideias é que João Noronha Lopes copiou não sei do seu porque não li o programa? Em relação, já ouvi muitas coisas sobre os 500 mil sócios, todas estas situações. E ele próprio já admitiu. Que copia. Eu não vi a entrevista de hoje, mas já em outras ocasiões, ele próprio já admitiu que copia muito dos outros programas. Essa meta dos 500 mil sócios também hoje é uma das metas de João Diogo Manteigas, por exemplo. Então é sinal que o meu programa não está assim tão mal quanto isso, porque eu ando a dizer isso há meses e, portanto, se calhar não está assim tão mal quanto isso. E como muitos programas eleitorais têm sido o Rui Costa isto e o Rui Costa aquilo, mais do que dizer o que é que tem pela frente. Portanto, não me admira que um programa que neste caso foi contestado, que tenha muita coisa, muito suco, onde outros candidatos possam ir buscar. Paulo, quando o Rui Costa faz esta acusação a Noronha Lopes de copiar ideias do programa eleitoral e fez no seguimento também de um ataque de Noronha Lopes a que expôs o programa eleitoral de Rui Costa a defender que era um programa demasiado curto em comparação com as outras candidaturas, devia ter sustentado melhor essa acusação a Rui Costa, porque fala na questão dos 500 mil sócios, mas uma ideia a que realmente seja uma ideia inovadora, não se pode dizer que seja o caso de aumentar o número de sócios. Pelo menos pode ser feita essa leitura. Faltou ali mais argumentação depois do ataque ou não? Vamos lá ver. Eu não tenho nada a ver com estas eleições, como é evidente, como todos imaginam. E já é a segunda vez que eu vou ter que criticar Rui Costa. Vamos lá ver. Eu acho surreal. Eu confesso que acho espantoso
como é que não ouço ninguém criticar o facto de um candidato, numas eleições, dizer que não leu o programa de um outro candidato? Eu acho isto surreal, palavra de honra, acho surreal. Quer dizer, então eu sou candidato, tenho 2, 3, 4, 20 adversários e não vou estudar o que é. Depois há debates, isso não vou estudar o programa. Isso é a primeira coisa que se faz. A primeira coisa que se vai fazer é ver onde é que estão os pontos fracos e fortes dos adversários. Quer dizer, não ler o programa, é que ele disse que não leu o programa, ele foi clarinho. Não leu o programa. Bem, eu acho isto espantoso. É uma primeira nota. E não abona nada a favor de Rui Costa, com toda a franqueza, é a favor de alguém que quer ser presidente de uma organização com a dimensão do Benfica. Depois, em relação a isto, eu acho que foi talvez dos momentos mais fracos, na minha opinião, Rui Costa teve nos debates, nas entrevistas que eu vi dele. Ou seja, é obrigatório que ele diga quais são as ideias que foram copiadas. É obrigatório. Se foram terceiros que lhe disseram, tudo bem, ele pode assumir isso. Acho que ele nunca pode dizer que não leu o programa, isso é básico. Mas quer dizer, ele tem que saber quais são as tais. Ele não pode acusar uma pessoa de uma coisa e depois não apresentar os argumentos a justificar essa acusação. Portanto, acho que ele teve francamente mal neste momento. Eu assisti à entrevista. Quando vi isto, fiquei espantado, confesso. E disse, bem, isto vai toda a gente cair em cima por causa disto. Mas realmente não vi muitas críticas. Agora acho que ele aqui foi realmente um ponto fraco dele, sem dúvida alguma, nestes debates que eu bati agora, nestas entrevistas. António, numa tentativa de ataque a Noronha Lopes, Rui Costa deu um tiro no próprio pé ou não? Bom, eu penso que há 6 candidatos. Candidatos esses, todos eles com alguma capacidade de refletir e de pensar o Benfica. É natural que, absolutamente natural, que nem todos se lembrem o mesmo e que vários deles tenham excelentes momentos de reflexão e decidam apresentá-los. Eu, já no início da minha declaração, disse que esperava uma união posterior ao ato eleitoral. Espero que não haja nenhum rebuço em quem ganhar ir copiar aquilo que de melhor os outros programas possam ter. Portanto, eu isso não vejo, independentemente de estar absolutamente de acordo com o Paulo, quanto à questão de, quando estamos num ambiente competitivo como este, a primeira expectativa que temos é que toda a gente tenha lido muito bem o que cada um dos outros apresentou, mas acho que, inclusivamente, além de ler o que apresentou, não deve haver rebuço em apresentar o que de melhor e mais adequado pareça ser por quem ganhou no fim. É tal história, basta que estejam todos unidos. Portanto, mesmo se houvesse medidas copiadas, não seria algo criticável? Não vejo que isso seja criticável, desde que sejam boas, não é? Acho não são próprias, mas foram reconhecidas como boas. É melhor isso do que pura e simplesmente ignorar que não é minha. Isso é que é, de facto, uma atitude egoísta e pouco sensata e pouco dedicada ao clube que pretende servir, não é? E no futuro vai acontecer isso. Quem ganhar vai naturalmente apanhar ideias dos outros candidatos que seria um bom líder. Seria tonto que assim não fosse. Quem interessa quem é castiga. E sem ter rebuço qualquer de o dizer, porque não. Isso é normal. Portanto, isso não me parece que seja questão. Enfim, é o que eu digo. Esta campanha entrou nesta última fase, felizmente não no início, mas quiçá depois da última Assembleia Geral, numa fase de remolques e tal que eu gostaria de não ter visto. Acho que tinha corrido mais ou menos bem até então e depois agudizou-se e agravou-se e piorou significativamente. Não é isto que eu esperava. Espero que durante os poucos dias que faltam arrepiem caminho e falem só dos aspectos positivos que cada um tenha, independentemente daqueles que considerem menos interessantes da parte dos outros. Tiago, para ti seria mais importante Rui Costa falar em ideias concretas que teriam sido copiadas ou a questão de ler o programa eleitoral dos candidatos adversários? Mariana, isto demonstra um pouco a profundidade com que é discutida
questão das eleições do Benfica por parte dos candidatos. Porque, quer dizer, quando o Presidente em exercício diz que há um candidato que copiou as ideias dele e quando lhe pergunta que ideias são essas, ele diz que não sabe porque não leu o programa, acho que isto diz tudo. Quer dizer, estamos a privilegiar, ou os candidatos estão a privilegiar a emoção em detrimento propriamente da racionalidade. Por falar na questão dos sócios, diz que ouviu. Quando responde que não leu, não foi uma reação logo à pergunta, depois é que percebe, é que houve a pergunta. Se espalhou. Depois é que houve a pergunta e aí sim fala sobre as ideias. Percebe-se que também há ali uma hesitação da parte de Sabes o que é que se percebe? O que é que eu percebi disto, Mariana? Isto foi um soundbite que lhe passaram por parte da assessoria de comunicação. Só correu mal. E porquê? Porque até os soundbites exigem que tu te prepares e que sejas rigoroso na análise da informação, coisa que Rui Costa não foi minimamente. Porque bastava. Nós, sempre que vimos para o programa, procuramos fazer o nosso trabalhinho de casa para não estarmos aqui como se estivéssemos a uma mesa de café, estudarmos os temas, os assuntos. Quer dizer, e bastou-me perder 5 minutos para perceber que Noronha Lopes apresentou o seu programa uma semana antes de Rui Costa. Portanto, como é que era possível que Noronha Lopes tivesse copiado as suas ideias quando o seu programa é anterior? É este tipo de falta de preparação e de rigor no tratamento dos assuntos que me parece que é muito a imagem de marca do Rui Costa. E, portanto, acho que foi um momento que acabou por ser um pouco definidor e revelador daquilo que ele tem sido à frente da presidência do Benfica, mas eu espero que ele lá continue, por mim tudo bem. Sobre o discurso, a diferença de discurso de Rui Costa relativamente a Luís Filipe Vieira e a João Noronha Lopes. Mostra, Paulo, que é João Noronha Lopes quem Rui Costa encara como principal adversário nas eleições? Vamos lá ver. Eu acho que todos os candidatos naturalmente encaram Rui Costa como o adversário, porque é o presidente atual. Mas diria ao contrário, da parte de Rui Costa. Da parte de Rui Costa, eventualmente, o resultado que tem aparecido das sondagens pode o levar a tomar esse tipo de atitude. Eu penso que ele deverá, e eu acho que ele tem alguma dificuldade em falar de Luís Filipe Vieira. Sente-se que aquilo ali é desconfortável. É desconfortável para ele também, e é por isso que eu acho que ele fala pouco em relação... E depois não é só isso, quer dizer, o passado de Luís Filipe Vieira são títulos, são situação financeira boa, é o estádio, quer dizer, tem uma série de coisas positivas que também não lhe interessa muito abordar o mandato de Luís Filipe Vieira, interessa mais falar no futuro. Em relação ao Noronha Lopes, quer dizer, aparentemente pelas sondagens é o candidato mais forte que está aí juntamente com Rui Costa, portanto acho que é natural que ele fale, se tenha algum cuidado em particular em relação a ele. Mas acho também que Noronha Lopes, principalmente naquelas questões dos dinheiros, também falhou um bocado, mas enfim. Vamos continuar a falar sobre esta entrevista de Rui Costa e aquilo que disse sobre Noronha Lopes, agora também em PNR tempo extra, por isso juntam-se a nós o Fernando Mendes, o Jorge Amaral e o João Malheiro. Uma boa noite aos três. João, este ponto da entrevista de Rui Costa, achas que jogou ao contrário do que Rui Costa previa ou não? Peço desculpa, jogou ao contrário? Como assim? Não estou. Não percebi exatamente. Contra Rui Costa e não a favor, como à partida esperaria Rui Costa? Não, eu compreendo que aquela declaração de Rui Costa, embora é necessário, e tu fizeste isso, Mariana, há pouco, contextualizá-la, porque eu hoje já vi muitos vídeos nas redes sociais em que a intervenção de Rui Costa está truncada, o que remeteu-me aqui até para algumas coisas de um passado relativamente recente, mas convenhamos, não foi exatamente a intervenção mais feliz. Agora, o que também me está a aparecer nestas eleições, que evidentemente eu acompanho com enorme, digamos, dedicação, porque é o meu clube que está em causa, eu acho que estamos, ou que os debates têm incidido sobre questões, eu não diria laterais, mas que do meu ponto de vista são absolutamente secundárias.
quer muito falar no passado, falar nas divergências de candidatos, entrando até no campo pessoal. E creio que quando se diz, bom, fala-se muito pouco no futuro, mas a verdade é que também eles são muito pouco questionados sobre o futuro, ou praticamente não são questionados sobre o futuro. E, portanto, esta questão, leu o programa, não leu o programa, quer dizer, não é, por assim dizer, tão importante quanto isso. Não me parece que seja. Há questões muitíssimo mais importantes. E há esse problema que eu espero que no debate que felizmente vai acontecer na televisão do clube, na BTV, na quinta-feira, seja possível abordar mais essa questão. Quer dizer, o que é que os candidatos visam relativamente ao futuro. Creio que será sobretudo isso, e não falar no passado nem em quesílias, como digo, pessoais, porque repare-se, eu há pouco estava a ouvir os membros do painel falarem sobre a entrevista de Luís Filipe Vieira. Quer dizer, eu fiz aqui um apanhado, não exatamente da entrevista, mas daquilo que tem sido dito, ou que foi dito ultimamente pelo candidato Luís Filipe Vieira relativamente a Rui Costa. Repare-se, quer dizer, chama-lhe traidor. Diz que mente descaradamente, diz que é uma pessoa fraca, diz que é ignorante, diz que foi completamente ultrapassado, diz que destruiu tudo. Isto consubstancia, do meu ponto de vista, aquela ideia que Luís Filipe Vieira se apresenta de uma forma vingativa, revanchista, como aqui disse, que é um ajuste de contas com Rui Costa. Portanto, o Benfica, que deveria ser a principal motivação, não parece que seja. E há pouco também eu ouvi dizer, e quero sublinhar, que nesse dia, nesse mesmo estúdio, quando Rui Costa leu aquele comunicado, no dia em que foi detido Luís Filipe Vieira, eu também disse que estranhava não ter sido feita uma menção, ainda que uma mera menção, à presunção de inocência. Portanto, eu disse-o, não é agora. E repare-se, ouvi aí membros do painel dizer, bom, Vieira tem razão, porque... Mas repare-se, isto aconteceu em julho de 2021. Houve eleições em outubro. Luís Filipe Vieira foi entrevistado no Estádio da Luz quando foi votar. Disse, eu voto Rui Costa. Foi o que disse. Não fez qualquer outro tipo de comentário. Só mais tarde é que, pelos vistos, passou a olhar para Rui Costa como um inimigo. Portanto, esta é que é a verdade. É que se me dissesse que foi logo a seguir, mas não. Ele até foi ao estádio, não tinha necessidade de votar em Rui Costa. Poderia votar em branco ou nulo, ou nem lá ir sequer, mas já que foi, eu quero aqui repetir, e há a gravação disso, Luís Filipe Vieira a dizer voto em Rui Costa. Mas, então, o que é que mudou para Luís Filipe Vieira passar a ter esta postura de ataque em relação a Rui Costa? Justamente aquilo que eu estou a dizer, a vingança. Na altura entendeu que não havia condições, porque o Rui Costa ia vencer largamente aquelas eleições, portanto a de 2021, e entendeu agora que... Então esperou pelo melhor momento. Completamente, e portanto com razões absolutamente eleitoralistas. Não há outra explicação. E deixa-me já agora sublinhar que se há pouco eu fiz referência a essas afirmações de Luís Filipe Vieira, creio que as respostas de Rui Costa merecem até ser elogiadas, porque Rui Costa diz, não vou responder por uma razão simples, tenho a responsabilidade de dignificar o Benfica. E eu parece-me isto efetivamente o mais ajustado. Mas repito, quer dizer, mesmo que eu próprio não queira, é muito difícil fugir destes pormenores que
são pouco importantes para o futuro do Benfica. Quer dizer, o que importa é um Benfica pujante, um Benfica melhor do que aquele que temos tido nos últimos anos. Já agora também dizer, quando eu ouço hoje Luís Filipe Vieira falar, vamos devolver a transparência ao Benfica, eu acho extraordinário. Quer dizer, isto dá-me mesmo vontade de rir. Se houve gestão opaca, sobretudo nos seus últimos 4 anos de mandato, foi a de Luís Filipe Vieira. E não vale a pena aqui perdermos muito tempo com isto. Todos percebem o que é que eu quero com isto dizer. Portanto, ou a democraticidade. Quer dizer, eu recordo que nas últimas eleições em que interveio Luís Filipe Vieira como candidato, imagine-se, o nosso órgão, que é a BTV, não dispensou um segundo às eleições. Silenciou-as completamente. Isto é um atentado à democracia. Isto é uma ofensa à história centenária do Benfica. Foi exatamente isto que aconteceu. Portanto, agora, é como digo, eu acho o projeto que Rui Costa apresenta para o Estádio da Luz e para a zona envolvente muito interessante. Tenho, enfim, algumas dúvidas, algumas reservas relativamente relativamente aos custos, mas era mais sobre isto que se devia falar, como o projeto de João Noronha Lopes, como de Manteigas. Deixa-me já agora uma palavra de simpatia para o Martim Maier, que acho que, enfim, algo discreto e, portanto, não parece que vá competir para, digamos, uma possível segunda volta, mas tem tido um discurso muito coerente, muito elevado, e creio que é importante dar nota disso. Mas, repito, é o futuro que está em causa e nós praticamente não discutimos o futuro. Jorge, estamos a ver nas nossas imagens também Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes estiveram aqui nos estúdios da CMTV em entrevistas marcantes. Quem é que achas que se saiu melhor? Boa noite a todos, ao nosso painel, aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores que sempre nos acompanham. Muito sinceramente, dos três, aquilo que me transmitiu, não tem nada a ver com isto, como é evidente, mas que eu achei estar mais tranquilo e não se perder tanto no guião que previamente poderia ter, porque acredito que todos tenham um guião, uns se calhar vão melhor preparados uns que os outros, não é? Eu gostei da entrevista que ontem tivestes com o Rui Costa. Achei o Rui bastante tranquilo, independentemente de ter as suas razões e se calhar nunca falou de determinadas coisas que se passaram durante os 13 anos e se calhar ele poderia eventualmente apontar a Luís Filipe Vieira, nunca o fez. Se calhar também teve os seus quês de porque é que nunca reivindicou alguma coisa durante esses 13 anos que esteve ao lado, porque é que nunca se impôs um pouco mais, digamos, a sua personalidade, mesmo quando foi afastado e depois foi puxado, como já há pouco o Salvador falou, porque é que não se impôs mais a sua presença em termos efetivos de decisão, porque é que aí deixa um bocadinho sempre nas dúvidas, digamos, a sua personalidade para poder ser realmente um presidente com mais personalidade, e se calhar muitas pessoas agarram-se a isso. Agora, muito sinceramente, dos outros vejo Noronha Lopes, eu não conheço, muito sinceramente, aqui e acolá perdido, um pouco impreparado em muitas situações, só com os fediveres de coisas que dos Bernardes e dessas coisas todas, de coisas que muitas delas de certeza que não são execuíveis. Esta situação de ter mostrado os seus rendimentos, penso que não, na minha ótica, que não jogou muito a seu favor, pode não ter, digamos, tirado votos, mas penso que era perfeitamente evitável no meio disto, porque vai abrir um leque em termos futuros de abrir uma caixa de Pandora para ele, se for eleito, em termos de deixar uma porta aberta a que toda a gente o possa questionar sobre tudo. Em relação ao Luís Filipe Vieira, acho que já foi aqui dito muitas coisas e nota-se realmente um rancor muito grande, se calhar não só com o Rui, mas também se calhar com mais alguém que está ao lado do Rui.
que se calhar tem um peso também muito grande sobre o Rui e que se calhar possa eventualmente influenciar. É claro que... Queres dizer especificamente a quem é que te referes, Jorge? Não, melhor não. Se calhar amanhã, mas deixemos aí para, se calhar os benfiquistas poderão entender melhor. Nós vamos ouvindo algumas coisas, vão-nos dizendo algumas coisas. É claro que temos que fazer uma triagem e há pessoas muito bem fortes que estão ao lado de Rui Costa, que podem não ser eventualmente uma boa influência para ele, e que o Luís Filipe Vieira esteja realmente bastante mais furioso com ele do que propriamente com o Rui Costa, não é? Se calhar, mas pronto, mas isso deixo ir para o debate aí para vocês tentarem adivinhar, digamos, este quiz de quem poderá eventualmente ser. Porque António está aqui a rir-se. Talvez tenha um palpite, António. Já se disse aqui o nome. Não tenho palpite. E também não ficava bem a avançar com esse palpite. Mas acho que já se disse aqui o nome. Eu entendo, Salvador, mas e o Jorge também quer que ganhe o Rui Costa, estou a ver. O Jorge, tu também gostavas que o Rui Costa continuasse, eu também te percebo. Eu gostava que o Rui Costa, porque conheço o Rui Costa há uns... Pronto, conheço como ex-jogador, como já estive com ele algumas vezes, simpatizo com ele de certa forma, independentemente de uma outra atitude. Se me perguntarem se eu concordo com todas as coisas que foram feitas por ele, se calhar não, não é? Mas já percebemos que não partilhas aqui um pouco da malícia do Tiago com esta afirmação. Eu sei, eu entendo perfeitamente qual é a malícia, mas a gente também temos que pensar também o outro lado. Às vezes as pessoas aprendem, e há muitas que aprendem rápido e podem mudar rapidamente. E nós temos que olhar para o nosso clube, por exemplo. Se a gente olhar para o nosso clube de um ano para o outro, felizmente que as coisas mudaram rapidamente. E as pessoas muitas vezes têm que, se calhar, abrir o olho e dizer que não podemos ir por aquele caminho, temos que ir por outro. E, portanto, se calhar, Rui Costa, se for eleito, pode mudar um caminho, pode arranjar a sua equipa. A capacidade de liderança não se... Julgo eu. A capacidade de liderança é uma coisa que não se aprende. Ou se tem ou não se tem. Não, em termos de liderança, sem dúvida, as pessoas guiam-se. Mas é preciso ter alguém à volta que ajuda a realmente a poder, digamos, dar indicadores aos líderes para poderem decidir bem. Se esses indicadores podem não ser bons, se calhar os líderes, se calhar também vão decidir mal, penso eu. Nenhum clube deste futebol, uma só cabeça é complicado. Imagino, é complicado. Tem que ter, e Luís Filipe Vieira, enquanto teve na sua liderança, teve gente à volta dele, algumas delas com muita capacidade em coisas que se calhar percebia menos, e teve gente à volta para o ajudar. Acho que é importante, especialmente quem está a começar. E antigamente havia presidentes com um calo de futebol que hoje dificilmente se calhar existe. E se calhar temos inúmeros. Pronto, mas essencialmente basicamente era isto. Não, basicamente era um bocado isto. Fernando, também conheces bem Rui Costa. Como é que achas que se saiu na entrevista de ontem? Boa noite. O Rui Costa é isto, é uma pessoa. Eu fui colega do Rui Costa. O Rui Costa é uma pessoa tranquila, é boa gente, não tem maldade na forma como fala. É isto, o Rui Costa que se apresentou ontem perante ti é isto. Não tem aquela experiência ainda que outros presidentes têm. Luís Filipe Vieira tem, por exemplo, mas isso é perfeitamente normal. O Rui Costa foi praticamente obrigado a assumir aquele cargo perante toda a situação que se passou no Benfica naquela altura. Acho que continua a ser o principal candidato a vencer estas eleições. Dos programas, das listas, isso interessa aos benfiquistas, nós não nos interessamos nisto para nada, só pega aqui em duas coisas. O Rui Costa diz que vai ser, ganhando as eleições, a continuidade do que ele tem feito.
Eu acho que isso é excelente para o Sporting e para o Benfica, e para o Futebol Clube do Porto, se for esta continuidade tentada até agora. Mas para isso o Sporting também tem que estar forte e o Futebol Clube do Porto tem que estar forte. Se forem 5 anos ganhar no campeonato, ele continua na presidência do Benfica. E do resto é aquilo que eu já disse uma ou duas vezes, pelo que eu tenho ouvido da grande maioria, a maioria dos candidatos. Eu já disse isto também para essas eleições autárquicas. É betão, é um que vai fazer um estádio para 100 mil pessoas, é o outro que vai fazer um estádio não sei o quê, com piscina, campo de ténis, teatro e não sei o quê. Isto parece as eleições autárquicas, quando está a chegar o fim do mandato, vai-te fazer obras com fartura. Portanto, parece-me, gostei da entrevista hoje. Vê-se que é uma pessoa que sabe muito disto. O Luís Filipe Vieira sabe muito disto, sabe mais ele a dormir do que o Rui Costa, do que aqueles todos juntos. Mas isso é claramente, vê-se claramente. E estou a achar, sinceramente, Luís Filipe Vieira muito convicto que vai ter uma chance nestas eleições. Posso estar redondamente enganado. Eu achei que iam Rui Costa e Noronha Lopes, mas estou a achar, principalmente hoje, muito convicto de que terá uma chance de voltar à presidência do Benfica, que eu acho, sinceramente, que o grande candidato e favorito é o Rui Costa. Luís Filipe Vieira, uma das promessas que faz, ou um dos objetivos claros, o objetivo mais claro que traça, António, é o de ser pentacampeão, o que significa que traça um objetivo para lá de um mandato. Tem 76 anos, por isso, se fizesse mais 2 mandatos, teria 84 no final desses mandatos, mas hoje disse claramente que é esse o objetivo que tem. Achas que é um objetivo realista da parte de Luís Filipe Vieira? Eu acho que, se tem esse objetivo, eu fico satisfeito. Eu já tive a oportunidade de dizer que não lhe perdoo a ele, olhos nos olhos, a perca do Penta, porque ele está a dever um Penta ao Benfica, não é? Aos adeptos do Benfica. Portanto, é ele o principal responsável. Teve decisões absolutamente incompreensíveis. Disse que o responsável foi a Herrera e não... Não, absolutamente incompreensíveis. Não, e isso, aliás, só demonstra... Porque, de facto, naquele jogo, a honra seja feita, só uma equipa tentou ganhar, que foi o Porto. Porque o Benfica estava-lhe o empate, mas estar a jogar nessas condições, enfim. E ele farta-se de falar no gol do Herrera, está bem, ok. A equipa do Benfica fartou-se de vender jogadores, não comprou ninguém, enfim, não fez nenhuma aposta para ganhar um título tão distintivo e tão difícil de conseguir como o Penta. Portanto, se agora vier e se conseguir chegar ao Penta, enfim, de alguma forma minimiza aquilo que foi uma oportunidade perdida e que foi sobretudo da sua responsabilidade. Também acho que hoje em dia as pessoas têm melhores condições de vida e melhores capacidades, basta ver o Biden e o Trump e não sei o quê. Enfim, embora 84 anos me pareça um bocado excessivo, ele tem aparentado estar em excelente forma. O Luís Filipe Vieira, não é por aí que dúvidas devem ser tecidas, não é? Ele parece em excelente forma, tem estado disponível. Aliás, esta campanha tem sido extremamente intensa para a grande maioria dos candidatos. É uma coisa que eu tenho visto que, e até certo ponto isso agrada-me, vê-los tão envolvidos, tão interessados, tão participativos. Não me lembro de, no meu Benfica, ter acontecido algo similar em atos eleitorais anteriores. E o Luís Filipe Vieira, desde que entrou mais tarde, mas desde que entrou, tem correspondido. Isto tem estado a um nível participativo absolutamente exigente e que demonstra que ele está em condições. Enfim, acho que 84 é demais, mas se ele conseguir ganhar 4 títulos nos 4 anos que vai ter de mandato, há com certeza que vai conseguir ter a possibilidade de chegar ao Penta. Para já vai ter que ganhar as eleições. Pois, se ganhar as eleições e conseguir os 4, não tenho dúvidas nenhumas que vai ser eleito para tentar o Penta. É essa a convicção de Luís Filipe Vieira. João, já te vimos de dedo no ar, queres acrescentar alguma coisa? Muito rapidamente, apenas focando-me na questão desportiva e no futebol.
E recordar, quando se fala em hegemonia do Benfica, no regresso à hegemonia, que nos últimos 4 anos em que exerceu a presidência, portanto corresponde a estes 4 anos agora de Rui Costa, Luís Filipe Vieira ganhou um campeonato. Exatamente o mesmo registro que tem Rui Costa. E, portanto, é bom que isto fique claro e, portanto, não se dê ideia que quando Rui Costa chega agora à presidência, terminou a hegemonia do Benfica. Agora, há uma insatisfação clara dos adeptos que não querem apenas um título em 4 anos, como é óbvio. Evidentemente que o Tetra exigiria vencer os 4 próximos campeonatos, para já não falar no Penta, e um outro mandato é óbvio, mas quer dizer, um campeonato em 4 é curto, tendo em conta a história centenária do Benfica. Mas gostava de fazer este esclarecimento e já agora, se me permites, muito rapidamente dizer que hoje ouvi, por exemplo, nas modalidades, e estou a incluí-las todas, nestes 4 anos, o Benfica ganhou mais títulos nacionais e troféus oficiais, estou a falar de todas as modalidades, ganhou mais que todos os adversários juntos. Repito, que todos os adversários juntos. Se quisermos, no futebol juvenil, e fala-se muito em formação, eu pensei que o futebol juvenil o mais importante até não é ganhar. Há quem não concorde comigo, mas enfim, eu acho que o importante é garantir os jogadores para entrarem na equipa principal mais tarde. Mas no futebol juvenil, nestes últimos 4 anos, o Benfica, à semelhança das modalidades, ganhou, modalidades de pavilhão, ganhou mais títulos que todos os adversários juntos. Portanto, há aqui registro. Já sabe, muitos deles são femininos. Para os adeptos também tem mais modalidades. Para os adeptos e sócios já se sabe a importância que tem o futebol profissional e nesse capítulo é um dos pontos que são apontados a Rui Costa depois destes 4 anos, Paulo, mas eu não sei se tinhas terminado, João, creio que tinhas terminado, sim? Sim, apenas para, como se falou em campeonatos, né, e num hipotético Tetra, eventualmente até no Penta, dito por Luís Filipe Vieira, só recordar, como disse, que nos últimos 4 anos de mandato dele só ganhou o campeonato. Rapidamente, Paulo, achas que Luís Filipe Vieira tem motivos para estar tão confiante ao ponto de ter o objetivo de ficar 8 anos na presidência do Benfica? Vamos lá ver, eu não faço a mínima ideia, quer dizer, eu do que vejo que ele está confiante. Aliás, ele quando saiu daqui, eu estava lá fora e a confiança dele era grande, não é? Ainda que eu lhe tenha dito que realmente, ao que aparentava, não tinha grande futuro, mas pronto, mas ele disse-me que não, que estava... Eu conheço dos tempos em que dirigia o Sporting e ele também lá estava. Eu só acho, em relação às modalidades, admito que isto seja verdade, não tenho as contas, mas é com as modalidades femininas. Com as masculinas, isto não acontece nem de perto nem de longe. Só com as masculinas. Nem de perto nem de longe. Aliás, é ver quantos títulos é que o Benfica ganhou nas modalidades este ano, face ao Sporting. Mas enfim, portanto, agora, em relação a esta comparação nos primeiros 4 anos, aí tenho que falar eu, porque também foi do meu tempo, só ter ganho um campeonato, o João não se pode esquecer o estado em que o Benfica estava quando o Luís Filipe Vieira tomou conta do Benfica. Financeiramente estava de rastro. Já vamos voltar a Eu estava lá. Oh, meu caro, eu estava lá. Não precisa. Mas estava de rastro financeiramente ou não? Já vamos voltar a... Estava em consequência... Já vamos voltar a conversar. Agora não temos tempo aqui para uma troca de ideias, mas vamos voltar ainda às eleições do Benfica, até porque José Mourinho falou sobre elas e vamos mostrar essas declarações a seguir ao intervalo. Até já. José Mourinho considera injusto que haja uma pressão extra sobre a equipa do Benfica por causa das eleições. Diz mesmo que treinar e jogar no Benfica já cria pressão suficiente. Relativamente às eleições, acho que jogar no Benfica, treinar o Benfica por si só encerra pressão, responsabilidade e não é para todos. Mas é suficiente essa pressão inerente a ser treinador do Benfica e a ser jogador do Benfica para vir ainda uma pressão extra pelo facto de termos ou não termos algum tipo de influência no resultado das eleições. Não acho que é justo
e não acho também que nós nos tenhamos preparado para isso. Nós preparamos para o jogo, como nos preparamos para o jogo de Chaves e como nos prepararemos para o jogo de sábado para o campeonato, esquecendo ou até tentando esquecer que existem eleições, porque o nosso trabalho é outro e é nisso que nós temos que nos focar. António, encara esta questão da pressão das eleições da forma certa, José Mourinho? Não há nenhuma pressão sobre a equipa, há pressão sobre os resultados. A pressão sobre a equipa advém do facto dos resultados não serem os mais positivos e não terem sido. E, aliás, a pressão manifesta-se... E achas que o resultado de amanhã vai ter influência nas eleições? Sim, eu acho que é inevitável. Eu acredito que o número de pessoas neste momento indecisas não seja assim muito grande. Mas, de qualquer forma, o Benfica vai ter o Newcastle agora e depois, se houver segunda volta, vai ter também jogos interessantes. O Vitória de Guimarães em casa e o Bayer Leverkusen fora. Pronto. Pelo meio tem o Oroco e o Tondela para a Taça da Liga. Mas, obviamente, toda a gente vai estar atenta aos resultados. Se os resultados forem negativos, isso afeta, obviamente, o incumbente. Se os resultados forem positivos, isso melhora a posição do incumbente. Isso parece-me normal. Seria pouco natural que assim não fosse, que fosse indiferente para os adeptos o que é que acontecesse com a sua equipa e com os resultados da mesma. Portanto, não é uma pressão direta. Aliás, no jogo com o Karabakh eu fiquei impressionadíssimo e percebi que tinha que haver uma solução, porque o Bruno Lage foi veiado de uma forma muito, muito intensa e, para minha surpresa, os jogadores, quando estavam a sair, foram aplaudidos. Portanto, houve ali claramente uma posição dos adeptos benfiquistas sobre um juízo de valor sobre o treinador. Os protagonistas, não é, do jogo. Mas é impossível ficar indiferente e dizer que isso não tem qualquer importância. Claro que os resultados têm muita importância. Se os resultados fossem muito positivos, aliás, os próprios candidatos usam e abusam da utilização dessa informação sobre o que é que tem acontecido nestes anos. É um dos argumentos, não é, que utilizam. E, portanto, obviamente é impossível dissociar as coisas. Impossível. E é isso também, Tiago, que diz José Mourinho, que existe essa questão da pressão extra, mas que considera que é injusto para a equipa que exista mais pressão, tendo em conta que já é uma grande pressão representar o Benfica. Também achas que é injusto que, de alguma forma, os resultados estejam sobre os jogadores com o peso de poderem definir quem é o próximo presidente? Mais do que isso, eu tiro o meu chapéu... Ou ajudar a definir. Mais do que isso, eu tiro o meu chapéu ao José Mourinho, porque ele é capaz de dizer uma coisa e o seu contrário, várias vezes, sobre diversas matérias, e toda a gente o aplaude e bate palmas. Eu lembro que após a derrota com o Chelsea, o José Mourinho dizia: é quase como uma campanha política, após a derrota. É quase como uma campanha política, os jogadores não conseguem escapar. Aqui diz não há pressão extra. Ele não diz que não há pressão extra. Aquilo que diz que não há pressão extra. Não diz dessa forma. Está ali escrito. Mas creio que não é exatamente dessa forma que diz José Mourinho. O que diz José Mourinho é pressão suficiente. É pressão suficiente jogar no Benfica. Haver pressão extra é injusto para os jogadores. Aquilo que nós procuramos fazer é abstrair-nos disso e concentrarmos no nosso trabalho. Portanto, não diz propriamente que não há pressão extra, diz que pressão extra é injusta para os jogadores. Eu confesso que eu não consigo vislumbrar muito bem em que medida é que poderá haver pressão extra nos jogadores. Vamos ouvir outra vez para tentar também que não fique nenhuma dúvida. Relativamente às eleições, acho que jogar no Benfica, treinar o Benfica por si só encerra pressão, responsabilidade
E não é para todos. Mas é suficiente essa pressão inerente a ser treinador do Benfica e a ser jogador do Benfica para vir ainda uma pressão extra pelo facto de termos ou não termos algum tipo de influência no resultado das eleições. Não acho que é justo e não acho também que nós nos tenhamos preparado para isso. Nós preparamos para o jogo, como nos preparamos para o jogo de Chaves e como nos prepararemos para o jogo de sábado para o campeonato, esquecendo ou até tentando esquecer que existem eleições, porque o nosso trabalho é outro e é nisso que nós temos que nos focar. Tiago. Eu, ouvindo as declarações novamente, e não obstante o que está no rodapé ser ligeiramente em termos de conotação e de contexto, isto parece-me quase como uma preparação para uma desculpabilização para aquilo que possa acontecer amanhã. Aliás, à semelhança daquilo que, por exemplo, aconteceu no Chelsea. Eu não estou a ver, sinceramente, um Sudakov, um Pavlidis, um Richard Rios, Barrenechea, um Otamendi, um Trubina, que estejam atentos ao que é que o Rui Costa disse na entrevista, ou o que é que disse Luís Filipe Vieira, ou as tricas que existem entre eles. Não consigo perceber isso. O que é que um jogador de futebol, quer dizer, que está concentrado na sua atividade, vai ligar a CMTV à noite para ver o que é que disse o Rui Costa e o que é que disse Luís Filipe Vieira? Isso não faz, do meu ponto de vista, não faz sentido nenhum. Existe pressão, sim, sobre o Benfica, devido aos resultados que o Benfica tem tido. Porque, quer dizer, José Mourinho chegou ao Benfica, antes de entrar no Benfica, era tudo maravilhoso, era um plantel magnífico, o Bruno Lage podia ser um técnico muito feliz, tinha muitos jogadores para muitas opções, muitas variantes táticas. Entra no Benfica, aquilo começa a não correr bem. Pronto, é um problema do plantel do Benfica, os jogadores afinal têm alguma falta de maturidade, falta ali alguma identidade. E, portanto, o Mourinho é perito nisto, é baixar as expectativas, porque se correr mal é sempre culpa de alguma coisa, não dele. Ou é da pressão excessiva, ou é das eleições, ou é dos jogadores, ou é do plantel. Se correr bem, deve-se claramente à resiliência e à excelência do seu trabalho. Também achas, Paulo, que é essa a estratégia de José Mourinho quando fala sobre as eleições? Não, eu acho que aqui não há uma questão de estratégia. Eu acho que alguém lhe pôs a pergunta, alguém lhe coloca a pergunta e ele responde aquilo que eu acho que é evidente. Os jogadores nunca pensaram nas eleições, não pensam nas eleições. Com toda a franqueza, estão-se nas tintas para as eleições. Quer dizer, eles querem jogar, querem ir para campo. Muitos deles são estrangeiros. O que é que lhes interessa às eleições do Benfica? O Zé Mourinho, com certeza, e a equipa técnica e os diretores de futebol, isso com certeza, estão preocupados com as eleições e pelo menos pensam nas eleições. Mas ele, após o jogo de Chelsea, disse o contrário. Bem, mas os jogadores, nem do Benfica, nem a equipa nenhuma, quer dizer, não estão nada preocupados com o ato eleitoral. É indiferente para os jogadores. Eles querem jogar e querem ganhar e querem... Isso é que é a vida deles, não é? Já vamos voltar também à conferência de imprensa de José Mourinho, que teve uma outra frase forte, já lá vamos. Para já, vamos saber, como sempre, Maia, boa noite, quais são hoje os principais temas da noite da segunda. É um ataque de Luís Filipe Vieira a Rui Costa. O ex-presidente do Benfica diz que parece o diabo e que Rui Costa está a ficar com o papel de anjo. Não te contei nada. Não chamei nome, não chamei nada, disse-me o quê? Mas fez considerações que podem ofender, não é? Podem ofender? Pode. Ouça, é a vida real nossa. Eu é que habitei com ele, não foi nem mais ninguém, eu é que sei o que é que vivi. Se mais ninguém a mim pode dizer o contrário. Se alguém, eu fiz tudo sempre para o ajudar, sempre. Nunca o prejudiquei. Voltamos ao início. Achou que Rui Costa devia ter... Não vamos ao início, vamos continuar no Benfica. Porque isto ainda está por esclarecer. Benfica. Não. Achou que ele devia ter feito mais? Dá-me ideia que vocês querem levar o Rui Costa ao colo. Parece que querem tornar a vítima. Não, eu já vi tanta gente. Ouça, eu vejo uma coisa curiosa nestas intervenções. Curiosamente, eu pareço o diabo e o anjo está do outro lado. Curiosamente é isso, é o que eu estou a ver. E fui ao caso, nós se formos olhar para o que eles vão expressando, não ouvimos nada. Não vimos nada novo. Não há nada de novo. Muito bem, uma conversa morna, uma adubo, pequeníssima e tal. E não ouvimos nada novo dele. Não vi o projeto, qual é o projeto? Não há projeto nenhum, por isso vamos falar do Benfica. Você estava a minha caminhada bem.
Daqui a pouco já vamos voltar ao Benfica para falar sobre palavras de José Mourinho que até podem ser entendidas eventualmente como uma crítica a Bruno Lage, mas já lá vamos. Para já o momento do Sporting, porque o jogo com o Marselha pode ser decisivo para o futuro de Rui Borges. Segundo apurou o Correio da Manhã, a pressão sobre o treinador do Sporting está a aumentar depois da derrota com o Nápoles, do empate com o Sporting de Braga e da má exibição frente ao Passos de Ferreira. Ou seja, Rui Borges está obrigado a vencer o Marselha na quarta-feira para acalmar a pressão em torno da equipa e dos resultados. Esta pressão disparou, sobretudo depois dos elogios que fez à equipa e que causaram revolta nos adeptos. Assim, a onda de contestação ao treinador continua a aumentar e poderá ser travada com uma vitória sobre o Marselha. Paulo, exige-se um bom resultado a Rui Borges depois do que a equipa tem apresentado nos últimos jogos? Vamos lá ver. Exigir exige-se sempre, não é? Isso é normal numa equipa como o Sporting, que se exige à equipa, não é apenas ao Rui Borges, é à equipa e aos jogadores. Mas neste caso para se manter seguro no quadro. Mas isso aí acho que é mais discutível. Vamos lá ver. Eu acho que é evidente que nos três grandes a exigência é total. Quer dizer, é total e para todos os jogos. Quer dizer, é uma coisa que eles não podem escapar. Há várias situações que eu nesse aspecto gostaria de analisar. Primeiro, o Sporting, mas não é apenas o Sporting, mas o Sporting, efetivamente, depois de fazer bons jogos, o jogo do Porto foi dos melhores jogos que eu vi entre o Sporting e o Porto até hoje. Jogaram os dois muito bem, foi um excelente jogo. O Sporting fez vários jogos bons e um deles foi este que se fala do Nápoles. O Sporting vai jogar com o líder do campeonato italiano e campeão de Itália e faz uma excelente segunda parte. Quer dizer, não estava a jogar fora, nem sequer estava a jogar em casa. Realmente, nos últimos jogos... Mas tendo em conta que aqui a principal questão é a contestação a Rui Borges que tem acontecido, e em relação ao jogo com o Nápoles, aquilo que muito se disse e fomos ouvindo os adeptos do Sporting foi que as alterações que Rui Borges fez na equipa tornaram, se calhar, um resultado positivo mais difícil de alcançar e que o Sporting dentro de campo até demonstrou que esse resultado teria sido possível, talvez, se outras opções tivessem sido tomadas. Por isso é que, do ponto de vista de Rui Borges, apesar da tal boa exibição a que realças na segunda parte, não deixou de sair, aparentemente, algo fragilizado também dessa derrota. Eu acho que do jogo do Nápoles não vi reações negativas, porque se os jogadores jogaram como jogaram, quer dizer, alguém ter a ousadia de dizer que devia ter jogado o outro, quer dizer, realmente só a brincar, quer dizer, é que não estavam a brincar, não estavam a jogar com uma equipa qualquer, estavam a jogar com o campeão de Itália e que está em primeiro lugar do campeonato. Portanto, eu acho que não é questão. Em relação às... Está em primeiro lugar, não estava. Sim, nessa altura. É verdade, nessa altura. Portanto, o que se passa agora, em relação à eventual contestação, há uma primeira nota que é importante dizer. Quando a equipa saiu do estádio do Passos de Ferreira, só não viu quem não quis. Quer dizer, os adeptos todos a aplaudir a equipa, o grupo de trabalho. Quer dizer, não houve ali, num jogo, em que eu confesso que no domingo tive que dar uma volta que eu ainda estava na cabeça com aquele jogo inacreditável que o Sporting fez na véspera. Quer dizer, com o Passos de Ferreira, que estava em 16º lugar da segunda Liga, ir para prolongamento, quer dizer, é demasiado mau. E atrás do Passos de Ferreira só está o Benfica e o Porto B. Só estava. O Porto agora teve um jogo a mais e ultrapassou-os. Mas para todos os efeitos, aquilo foi mal demais, quer dizer, o Sporting... Mas atenção, eu acho que estas coisas têm que ser todas analisadas, não é só... E daí eu acho que dentro dos adeptos do Sporting há opiniões muito diferentes em relação a essa situação. Vamos lá ver. É verdade que o Sporting está a ter oportunidades de golo como nunca tinha. O Sporting tem 20 golos marcados, é a equipa que tem mais golos marcados. O Sporting tem 5 golos feridos. O Benfica tem 4, só um golo de diferença, em 7 jornadas. Portanto, no fundo, o Sporting cria ocasiões umas atrás das outras. Portanto, confiante que Rui Borges é o treinador certo não, para... Não, é isso que está em causa. Eu acho não é isso que está. Eu não disse isso. Eu acho que o Mas Sporting... é a pergunta que eu estou a fazer, sim, não é? O Sporting tem imensos remates. Agora, reparem, eu não estou a ver o Porto nem o Benfica ter 25 cantos e não marcar golo nenhum em nenhum canto. Isto não é normal. Isto não é normal. Portanto, há situações que têm que ser alteradas. Efetivamente, o Sporting, aliás, tal como o Benfica, não tem estado a jogar bem. Tem somado pontos. E a responsabilidade do Rui Borges ou não? A responsabilidade é sempre do Rui Borges e dos jogadores. Quer dizer, eu não a deixo somente no Rui Borges. Acho que é do Rui Borges e dos jogadores. Agora, o que eu sinto é, efetivamente, e isso é muito falado, há quem fale muito no modelo tático, da mudança do modelo tático este ano,
A minha dúvida é em que medida é que um jogador, por exemplo, como o Ullmann, que foi um jogador essencial na época passada e que este ano baixou muito rendimento, em que medida é que esta diferença no modelo tático não está também a ter reflexos em alguns jogadores que, ano passado, foram essenciais como este. Agora, o Sporting nunca criou tantas ocasiões de gol como está a criar agora, e agora o número de remates feitos face à produtividade é que é muito baixa. Quer dizer, falham, há muitos pontapés para fora, muitos remates por cima, a quantidade de remates que vão à baliza, na minha opinião, é uma questão de concentração. Há aqui um fator concentração que se vê tanto a nível da defesa como a nível do processo ofensivo, do ataque, do remate, no momento do remate, que a mim me causam alguma estranheza, porque tantos remates poderiam dar muito mais gols. Este caso do Paços Ferreira, então, é evidente. Quer dizer, nós acabamos de ganhar o jogo com um autogol. Quer dizer, num jogo em que tivemos um domínio total, rematámos N vezes, tivemos 25 cantos contra 0 e depois no processo defensivo, no caso do Paços Ferreira, tem 5 golos marcados, não tem nenhuma vitória, tem 5 empates e 2 derrotas e tem 5 golos marcados e contra o Sporting marca 2. Não é normal. Portanto, há desconcentrações ali que têm que ser ultrapassadas. Eu compreendo que era um jogo que eles iam para dentro do campo convencidos que eram favas contadas. Não há jogos com favas contadas. E depois, finalmente, aquilo que disseste e que os adeptos naturalmente não terão gostado, é o tipo de afirmações que ele faz no final. Quer dizer, perante um jogo em que nós vimos que aquilo foi muito mau, o bicampeão nacional não se pode arriscar, quando a equipa B tinha ganho 3-0 a esta equipa, não se pode arriscar a ir a prolongamento com todo o respeito que eu tenho pelo Paços Ferreira. As declarações no final não chamaram a atenção para o mau jogo que o Sporting fez e que isto não se pode repetir. É evidente que aí ele esteve mal. Mas daí acho que não é ainda agora, acho que o jogo do Marselha é um jogo dificílimo. O Marselha é uma equipa que está a jogar muito bem, é o líder do campeonato francês, ganhou 4-0 ao Ajax, perdeu 2-1 em Madrid com o Real. Portanto, é uma equipa que está muito forte, já não me lembro de ver o Marselha tão forte, vai ser um jogo extremamente difícil. Acho que os jogos a seguir, sim, os jogos a seguir vão ser muito importantes para o futuro do Rui Borges. O Paulo dizia que Rui Borges não chamou a atenção para o que correu mal, mas foi mais longe do que isso. Disse que não se podia pedir mais nada à equipa e é por isso que adeptos que já tinham demonstrado também alguma insatisfação em relação ao treinador, mais insatisfeitos ficaram. Está ou não fragilizado Rui Borges neste momento a ponto de ter lugar em risco? Aparentemente, e por aquilo que eu ouço, é verdade que... Pronto, e a informação que temos é que sim, que tem lugar em risco. O Sporting B ganhou 3-0 ao Paços de Ferreira e, portanto, é estranho como é que o Sporting, a equipa bicampeã nacional, teve estas dificuldades e só consegue ganhar com autogol já no prolongamento. É verdade também que Rui Borges é um indivíduo muito terra a terra, de linguagem muito simples. Lembro que o Ruben Amorim viveu momentos bem piores no Sporting, enfim, já depois de comprovado as suas capacidades, teve um segundo ano em que ficou em quarto, não é? E portanto, e pronto, e ninguém pensou em mandar embora o Ruben Amorim. Por isso, às vezes, não percebo este descontentamento depois do Rui Borges ter feito o que fez o ano passado, depois do ciclo João Pereira. Não há de ter sido fácil para ele e também com uma série de lesões. Esta falta de paciência por causa de alguns resultados menos bem conseguidos, se bem que o mais evidente é este do Paços Ferreira, 25 cantos contra 0 e não resulta em nada. Na segunda parte, 70 e muitos % de posse de bola e não resulta em nada. Deixa ficar algumas questões. E é verdade também que Morita e Ullmann estão muito, muito em baixo. Quer dizer, então o Ullmann é uma diferença, não sei o que é que se passa, não sei se é muito psicológico, são os jogadores do Morita, pelos vistos, vai sair. O Ullmann provavelmente vai sair por bons motivos, não por maus. Enfim, não sei se isso influencia ou não o rendimento dos jogadores, mas o que é verdade é que o Sporting está a viver um momento menos bom, mas também durante uma época é preciso ter paciência e não me parece-me prematuro dizer que o Rui Borges está a ser questionado, pode vir a ser questionado por causa
do que aconteceu no jogo com o Marselha. A informação que temos é que há da parte da direção do Sporting essa já falta de paciência em relação a Rui Borges. Achas que é justo que assim seja? Tiago, acompanhando também as reações por parte dos adeptos, que terão certamente peso também na forma como a direção do Sporting lida com o futuro do treinador, não é? Eu acho que há aqui alguns dados relativamente ao Sporting que são preocupantes. Não acompanho totalmente aquilo que disse aqui o Paulo. O Sporting parece-me ter logo um problema que tem um jogador nuclear da equipa que talvez pelo facto da expectativa de uma transferência não se ter concretizado, a cabeça dele parece que já não é a mesma, o que leva a que a sua performance desportiva também não esteja à altura do que ele fez no passado, e refiro-me ao Yulman. O Paulo falava no sistema tático, mas achas que é uma questão mais acho que é uma questão mais mental mesmo. Acho que aquilo mexeu com a cabeça do jogador. E depois o que é que eu vejo no Sporting? Eu vejo uma equipa de altos e baixos. Eu já vi o Sporting jogar bastante bem esta época. Vi jogo, por exemplo, o Futebol Clube Porto, o jogo contra o Nápoles. Ou seja, quando o nível de dificuldade sobe, acho que o chip muda dos jogadores. E acho que isso decorre de uma coisa. Acho que decorre do perfil, muito possivelmente, do Rui Borges. O Rui Borges não tem alma, o Rui Borges não tem carisma, o Rui Borges não empolga. Excelente pessoa, transmontano, um homem simples, humilde, genuíno, mas tem o outro reverso da medalha. E acho que isso acaba por se transpor muitas vezes para a forma como a equipa se apresenta amorfa nos outros jogos, onde os níveis de intensidade, onde os níveis motivacionais não são os mesmos. E eu vejo que os jogos em que o Sporting tem mais dificuldade e onde se apresenta pior é sempre nos jogos em que tendencialmente é favorito de caras. E repara, o Sporting, estamos aqui a falar, eu recordo-me, por exemplo, o jogo com o Famalicão. O jogo com o Famalicão, que é marcado por um erro de arbitragem, do meu ponto de vista grave, poderia levar o Sporting a jogar com -1 durante 45 minutos, que até podia ganhar, não está isso em questão. Mas parece-me a mim que o Sporting está ali muito no fio da navalha. O Sporting está a um jogo de se exibir a este nível como se exibiu em Passos Ferreira e perder pontos e ficar bastante atrasado na luta pelo título. E aí sim, não tanto este jogo de quarta-feira, onde acho que o Sporting vai exibir-se já num patamar mais elevado, mas no campeonato acho que o Sporting está ali muito no fio da navalha. Entendes? Não estou a dizer que a equipa não tenha valor, mas acho que não consegue ser constante, nem consegue ser regular. É uma equipa de altos e baixos. Como prometido, vamos voltar também à conferência de imprensa de José Mourinho, que diz que os jogadores do Benfica estavam habituados a jogar num ritmo mais lento antes de ter chegado ao Benfica. Revela também que não fala com os jogadores no balneário no final dos jogos. Não, nunca digo nada. Não, eu quando o jogo acaba nunca digo nada. Quando o jogo acaba vou ao balneário, cumprimento os jogadores e não é o momento de conversar com eles sobre o jogo. Nunca o faço. Mas a equipa quer o mesmo do que eu. Não temos nenhum tipo de divergência. E aquilo que eu disse há pouco, referindo que uma coisa é um plano de jogo e a outra coisa é aquilo que se vê em campo, relativamente à relação dos jogadores-treinador, também pode existir este tipo de situação. Treina-se de uma maneira, pensa-se de uma maneira e depois não se consegue fazer. Aqui, entre eu e eles, não existe nenhum tipo de desacordo, digamos, relativamente àquilo que eu quero e àquilo que eles querem. Aquilo que eu queria foi, assim que marcarmos, vamos à jugular e vamos acabar com o jogo. E eles tentaram e não conseguiram. Eles tentaram, só que depois entraram também num ritmo de jogo mais lento, que eu honestamente penso que era o ritmo a que eles estavam habituados a jogar. António, há aqui ou não um recado a Bruno Lage da parte de José Mourinho quando diz que os jogadores estavam habituados a um ritmo mais lento? Não sei se é a ou intenção. Ou uma crítica implícita? Sim. Não sei se é a intenção, mas no meu caso não colho, porque eu, infelizmente, não tenho visto um ritmo muito diferente da parte do Benfica. Tenho visto eventualmente melhor organização. Em termos de ritmo, em termos de intensidade, não. Aliás, uma crítica claríssima
que me desapraz registar é a falta de intensidade, a falta de ritmo e, portanto, não é por aí. Eu vejo a equipa eventualmente melhor organizada. O Benfica Mas o que diz José Mourinho é que essa falta de ritmo acontece agora porque os jogadores estavam habituados a ela. Não, o Benfica, com o Bruno Lage em jogos importantes, acontecia um bocadinho aquilo que o Tiago acabou de dizer relativamente ao Sporting. O Benfica, nos jogos mais importantes, mais importantes e que despertam o interesse de quem quer que seja, inclusive dos próprios jogadores, não esteve mal. O problema do Benfica foi, de facto, em jogos o Santa Clara, o Karabakh, esse foi o problema do Benfica. Também havia falta de intensidade, mas era uma coisa muito atípica, não é? Havia momentos bons durante algum espaço de tempo e depois desapareciam. O Benfica, o Bruno Lage, é verdade que acontecia uma coisa difícil de perceber, que era os finais dos jogos eram sempre um problema. Quer dizer, o que é que vai acontecer no final deste jogo? Pode acontecer qualquer coisa menos boa, porque aconteceu várias vezes qualquer coisa menos boa no final dos jogos. É preciso estudar e relevar isso, mas, enfim, não penso que seja uma... Se é uma acusação direta, então o Mourinho ainda não conseguiu recuperá-los devidamente. Tiago, há ou não aqui, é ou não colocado em causa Bruno Lage com esta declaração de José Mourinho? Eu só discordo do que tu disseste, porque não considero isto uma crítica implícita. Eu acho que isto é uma crítica explícita. Eu perguntei se era uma crítica implícita. Depois cada um tira a sua conclusão. Porque ele está-se a referir ao passado recente. Estavam habituados, não é, no passado. Mas o que é certo é que eu já vi este Benfica com o Bruno Lage a jogar muito mais do que eu vejo o Benfica a jogar com o José Mourinho. O José Mourinho, desde que chegou ao Benfica, o Benfica não tem jogado nada, a verdade é essa. O Mourinho contra o Gil Vicente não perde o jogo por milagre. O Benfica ainda diz ele que não tem sido dominado. Olha, só o jogo onde foi dominado, claramente, foi esse. O Benfica vai ao Dragão e o Benfica limita-se e procura única e exclusivamente não perder. Faz um remate à baliza o jogo todo. Que velocidade é que o Benfica jogou? Mesmo contra o Rio Ave, contra o Chelsea, o que é que o Benfica jogou? E quando o José Mourinho diz, quer dizer, nós temos um plano de jogo e nem sempre os jogadores vão lá para dentro e cumprem o plano de jogo. Mas isso é responsabilidade de quem? É minha? Não é a responsabilidade do treinador. O Bruno Lage, o ano passado, se fosse o Bruno Lage, eu vou dizer isto, fosse o Bruno Lage a apresentar esta performance que o Benfica do José Mourinho apresenta, o Bruno Lage era arrasado. O Bruno Lage, o ano passado, chegou ao Benfica, teve 9 vitórias consecutivas. Entrou mais ou menos à mesma jornada que o José Mourinho. O José Mourinho entrou, tem aquele jogo contra o Rio Ave, tem aquele jogo terrível contra o Gil Vicente, vai a Chelsea, perde, vai ao Dragão e procura jogar para o pontinho, onde começou a perder tempo e a queimar tempo desde o primeiro minuto de jogo. Mas como é o José Mourinho, que toda a gente lhe bate palmas, porque ele tem esta personalidade encantadora, carismática, e depois o sucesso dele todo no passado, portanto é alguém que facilmente se cria empatia com ele e gosta de se ouvir, e aquele charme, aquele estilo a falar. Mas o que é certo é que aquilo, em termos de terreno de jogo, campo, jogo jogado, quer dizer, era pior que o Bruno Lage. E quem não via isto, quer dizer, até pode, repara, Mariana, amanhã pode fazer um grande jogo e dar a volta a isto e demonstrar totalmente o contrário. Não coloque isso em questão. Eu estou a falar, até à data, o que nós temos visto do Benfica tem tido muito tempo para trabalhar. É pior, mas o Bruno Lage, no ano passado, também quando entrou, não teve. E teve 9 vitórias consecutivas. Jogou contra o Atlético de Madrid em casa, que deu 4, jogou contra o Futebol Clube do Porto. Quer dizer, não era o mesmo Porto, mas apresentou resultados. O Benfica jogava muito mais. O que o Benfica se vê a jogar é uma equipa pequenina, pronto. Amanhã, talvez jogue a Mourinho do antigamente. O Paulo estava a achar imensa graça. Vamos lá ver, é simples. À descrição do Tiago, da postura. Olha, em primeiro lugar, eu estou completamente de acordo com ele quando os jogos acabam, não é na cabine que se vai falar aos jogadores. Completamente de acordo. Sempre foi a minha postura. Eu não percebo aquela decisão do Porto em tempos de vou mandar tudo para estágio de novo. António, há imensa gente que acha ao contrário, que se deve ir à cabine e quando as coisas correm mal, dar cabo na cabeça dos jogadores. Quem não jogou é que pensa assim. Eu acho que é no dia seguinte que se fala, não é daquele jogo. Agora, em relação ao que o Tiago, eu estou-me a rir porque eu sou exatamente desta opinião. Quer dizer, eu acho que há uma subserviência em relação ao Mourinho incrível. Foi um grande treinador, vai ser para
dificilmente haverá um treinador com os feitos que o Mourinho fez no futebol mundial, nos treinadores portugueses. Merece os maiores encómios, não tem sequer discussão. Agora, este Benfica não é em nada melhor que o Benfica de Bruno Lage. E este Benfica tem um extremo que o Bruno Lage não tinha, extremo nenhum. Quer dizer, foi buscar um extremo. O Sudakov e o Lukavak. Sim, mas o Sudakov... Não é extremo. Agora, o Lukavak, sim, foi buscar o Lukavak. Era evidente que faltava ao Benfica a extremos. Evidente, perdeu os extremos todos. E aquilo era fundamental para o futebol Benfica. E o Bruno Lage não o teve e Mourinho tem-o. Eu não vejo, eu acho como é que é possível não nos recordarmos do jogo Gil Vicente, que é uma coisa inacreditável. Mas o Estrela da Amadora, como é que o Benfica ganhou a Estrela da Amadora e ao Alverca? Ainda hoje deve estar a querer saber como. Quer dizer, tem jogado mal, o Sporting não está a jogar ultimamente bem, mas cria ocasiões em Barda, tem remates em quantidade incrível. Tem muito mais golos que o Benfica marcados e só tem mais um gol sofrido. Acho que o Sporting está muito melhor que o Benfica. É verdade que amanhã, com o Newcastle que só ganhou 2 jogos até agora em 8 jornadas, a situação pode realmente ganhar lá perfeitamente. Pode ter uma grande vitória como teve no Dragão por 0-0. Pode ganhar no Newcastle perfeitamente. É um resultado perfeitamente possível e virar um bocado as coisas. Mas até agora não vejo nenhuma melhoria na qualidade do futebol. E os resultados estão a sair, mas estão a sair com esta situação que todos vemos. Quer dizer, realmente o Estrela da Amadora foi o que se viu, o Alverca o que se viu, o Gil Vicente o que se viu. Quer dizer, equipas que o Benfica tinha a obrigação de chegar lá e ganhar com relativa facilidade. E portanto, eu não vejo com toda a franqueza as melhorias que eu ouço nos comentários dos especialistas de futebol, mas... Se há prova em que o José Mourinho é especialista na Liga dos Campeões, vamos ver também o que é que acontece já o Bruno Lage amanhã. Era. E para a semana há mais Pé em Risto de hoje. Vai ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado e fica também o convite para que amanhã acompanhem connosco ao segundo aqui na CMTV e em simultâneo na Correio da Manhã Rádio, o jogo entre Newcastle e Benfica a partir das 8 horas da noite. Até lá.